do sistema nervoso cardiorrespiratório. Vamos lá, Indiara. Você quer me perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Não, eu queria avisar que tem muita gente tentando entrar e não está conseguindo. Eu já fiz a admissão, que eu já expliquei isso. É o mesmo link de sempre, aula 1, sessão 1, não alterou em nada. Inclusive, senhores, até aproveitando, Indiara, deixa eu pegar um gancho seu, obrigado. Você me deu um gancho para uma coisa interessante. Eu notei, tá? E eu não autorizei isso, e alguns vão notar exatamente, inclusive, uma diferença em pontuações, que os senhores utilizaram os links de quarta-feira para entrar para fazer o trabalho. Eu não gostei. Eu não autorizei isso. Isso implicou em penalidades. Eu fiz algumas pequenas penalidades, então vocês vão ver algumas pequenas diferenças lá em função disso. Cumpra o que se fala. Se eu mandei entrar link, se eu dei regras, se eu dei exatamente como tinha que ser feito, era para ser feito cada um no seu dia. Porque vocês são 60 alunos. Eu fico caçando vocês, eu não tenho que ficar procurando. Eu tenho que já exatamente, se eu dou um link, se eu me dou o trabalho de separar vocês em segunda e quarta-feira, eu não quero gente de segunda na quarta e quarta na segunda. Quase, mas quase que eu dei zero. Juro para você, porque eu não encontrei, eu não estava encontrando os questionários. Professor, como assim? Eu não entendi. Como assim, não entendeu? Eu explico. Alguns alunos, especificamente, eu não vou ficar falando nomes aqui, não interessa, vai notar depois, que alguns, simplesmente, ao invés de usar o link de segunda-feira, eu encontrei o trabalho na quarta-feira. Se os links estão separados, como é que você, simplesmente, gente de segunda, estava fazendo na semana de quarta, no dia de quarta? É isso que eu estou falando, Regina. Eu acredito que seja porque a turma está dividida. E tem não, alunos não acredita, que... não. Não acredito. Mas é complicado. Não tem nada. Estou Desculpa. falando, como eu disse, exatamente, desculpa mesmo. É como eu estava dizendo, eu criei links separados, vou falar de novo. E vocês assistem as aulas cada um no seu dia, vocês têm listas de chamada, continua a mesma coisa. Vocês não podem sair. Gente você tem uma ideia, tinha gente da segunda-feira toda na quarta, com uma aluna de quarta. Estava desse jeito. E eu simplesmente não estava achando, não estava entendendo por que segunda-feira estava tão vazia. E o link é o mesmo. O link é o mesmo, não, perdão. Foi gerado um link para um Google Forms para segunda-feira e um link para Google Forms para quarta. Eu gerei isso. Tá lá. Eu me dei esse trabalho. Professor, Para exatamente não ficar exatamente todo mundo acumulado, vai ficar tudo separadinho e bonitinho. O que é que fizeram? Gente entrou lá, gente fez trabalho sozinho. Eu descontei ponto. Eu dei uma regra explícita. Eu quero trabalho em grupo. A gente fez o trabalho sozinho. Eu falei, pode fazer, pode entregar. Porém, não vai ter a mesma pontuação. Se eu quero trabalho em grupo, vai trabalhar em grupo. Sabe por quê, Regina? Deixa eu só falar, eu vou te dar a palavra. Sabe por que isso? Porque acontece exatamente essa situação agora que a Indiara estava me dizendo. Marcos, tem alunos para entrar. Aí eu chego no dia da aula e pergunto assim, isso aconteceu semana passada, eu fiz com antecedência. Para cada um das turmas. Meninos, entenderam? Com aquele silêncio sepulcral. Tanto para atividades como para aula. Para aula até entendo. Vocês têm, obviamente, direito. Entendi, tá bom, tá tudo certo. Eu pergunto, querem falar mais alguma coisa? Querem esclarecer mais alguma coisa? Tá com alguma dúvida? É nessa hora que tem que chegar e dizer, professor, eu estou tendo dificuldades, não participo da turma, estou com dificuldade de entrar em grupos. O que é que eu faria? Como eu faço em sala de aula? Você está com dificuldade? Resolve isso agora. Quero saber os grupos que tem o quê? 3 alunos, 4 alunos. Já turma com 3. Tinha grupo vazio. Tinha turma com 6, tudo certo. Mas tinha grupo vazio. O que é que eu faria? Eu, Marcos, como professor, alocaria essa pessoa para lá. Ou seja, eu não admiti o trabalho. Aceitei, fez o trabalho, só para não, vamos dizer, para não criar mais uma dor de cabeça. Então, eu fiz o seguinte, vou aceitar o trabalho, porém, não vai ter a mesma pontuação. Eu quis o trabalho em grupo, porque eu queria em grupo. Não é para fazer individual, você não tem que tomar essa autonomia. Teve alunos que tomaram essa autonomia, então arcaram com as consequências. Porque estava escrito, foi falado, e pior, na segunda-feira, antes do eu entregar o trabalho, que era para ser entregue no sábado, era para ter me dito. Me chega um e-mail na sexta-feira à noite, sei lá, de tarde, sei lá quando. Professor, não consegui grupo, vou fazer sozinho. Posso? Pode fazer.
sem problema nenhum. Pode me entregar? Também pode, mas não vai ser pontuado da mesma maneira. A regra principal do trabalho é o trabalho em grupo. Por que os outros fizeram e esses não fizeram? Porque tinha grupos vazios e os outros não participaram. Essa falta exatamente... aí que está. Coisas que vocês não podem ter autonomia, quando tem regras, têm que ser cumpridas. E eu estipulei. Quando você não estipulasse, eu não falava nada. Eu nem ligava. Tanto que eu cheguei, alguns até falaram do tempo. Tá bom. Ainda fui até fechar o formulário 2 horas depois. Ou seja, acho que eu faço muito. Acho que eu flexibilizo até bastante. Não sou tão malvado assim, não. Agora, certas coisas, realmente, vocês têm que cumprir. Se tem link, não é para... Porque senão eu fico igual um sei lá o quê. Procuro abro as duas... Olha como é que é a minha situação. 60 alunos, eu abro as 2 listas de vocês e abro os 2 formulários e fico pescando. Eu não tenho que fazer isso. Vocês têm que me entregar da maneira que eu peço, solicito. É assim que eu quero. Eu não estou pedindo exatamente que é como vocês querem. Senão eu entregar, faz aqui o formulário e me entrega. Aí tudo bem. Aí você poderia dizer, professor, você não solicitou. Como me disseram uma vez, professor, você deu tempo para a turma de segunda-feira, não deu para quarta. Tiveram a capacidade de falar isso. Eu falei, poxa, eu linkei os 2 ao mesmo tempo. Sabe por que eu fiz isso? Exatamente por esse motivo. Porque eu botei os 2 marcados ao mesmo tempo, meninos. Aí tiveram a capacidade, que eu acho é muita insensibilidade, de dizer, não, você deu tempo ao turma de segunda-feira, eu quero saber que tempo é esse que eu dei para vocês. Gente de quarta-feira escutou isso aqui e levou para quarta-feira. Eu falei, tá bom, mais uma vez, para não criar confusão. Porque se eu quisesse, eu batia na mesa e dizia, não, eu quero assim. Eu não estou perguntando o que vocês querem. É desse jeito, eu linkei. E está aqui reprovado. Então, para não criar confusão, dei o tal do tempo. Por esse motivo, eu cobrei agora. E cobrei até pouco, tá? Porque eu poderia ter tirado 50% dos pontos, dividir aquilo por 2. Eu resolvi não fazer. Falei, peraí, eu fechei. Sabe o que eu fiz no dia? Eu estava corrigindo esse sábado à noite. Imagina, eu estava corrigindo isso. Eu não sei se. Não foi em diário, foi alguém que falou comigo agora. Eu estava fazendo isso sábado à noite. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, deixa eu fechar, para não me chatear. Fechei o formulário, falei, amanhã de manhã com calma eu corrijo. Corrigi de novo. Tinha gente misturada. Tinha gente que exatamente me passou e-mail dizendo que não encontrei grupo. Pô, tinha grupo vazio, poxa. Se tivesse me dito exatamente agora, quando eu pergunto, vocês vão ver milhares das minhas gravações dizendo, meninos, querem falar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Aí fica desse jeito que você está aqui. Todo mundo em silêncio. Ninguém fala nada. Então, a partir do momento, garotos, que vocês ficam em silêncio, estão concordando. A partir do momento, estão acatando tudo que eu determinar. Então, teoricamente, vocês assinaram embaixo. Então, tem que fazer do jeito que eu quero. Se os outros cumpriram, todos eles fizeram o formulário bonitinho, estava lá tudo bacaninha, tudo legal, as respostas, tudo direitinho. Eu organizei tudo. Agora, a gente tomou algumas iniciativas que não era para fazer. E não tinha 2 links diferentes. Tinha um link de quarta-feira e tinha um link de sexta-feira, de segunda-feira. Eu não autorizei e nem vocês me solicitaram. Então eu queria exatamente como eu determinei. Por esse motivo, vocês vão notar lá que houve algumas pequenas diferenças em relação às notas, em função disso aí. Querem comentar mais alguma coisa, senhores? Quero. Quero quem? Quero. Um de cada vez. Em diária primeiro? Antes de eu começar? Eu queria saber sobre a correção. Sim, Diara. Isso aí depois eu converso. Alguma coisa específica que você quer saber sobre mas vai ter, né? Não, só queria confirmar que vai ter correção. Pode conversar. Pode conversar, até porque as respostas foram muito parecidas. Até porque os erros estavam muito parecidos. Quer conversar? Eu converso. Vai ser bem interessante essa conversa. Se quiser, a gente pode conversar sim, depois da aula. Deixa eu primeiro fechar o meu programa e a gente conversa sobre isso aí. Até o padrão de erro estava igual. O engraçado é que errou igual. Por isso. E as notas ficaram parecidas. Os que conseguiram exatamente fazer diferente, aí que vem a parte interessante, Indiara. A nota subiu. Que exatamente tomou iniciativa. Alguns que clonaram, não sei se clonaram, mas ficou muito parecido. Ficou. Mas foi um artigo, professor. Porra, mas no mesmo grau de raciocínio, isso que foi interessante. Porque eu fui vendo os trabalhos que estavam diferentes, que estavam maiores, se aventurou exatamente a fazer algumas coisas. Alguns, tipo, por exemplo, você quer um exemplo, Indiara? Até disso eu posso comentar. É um que eu pedi de regulação de homeostase. Se eu dei uma aula de homeostase, que exatamente duas aulas atrás... 2 aulas?
2 aulas atrás, eu tinha falado exatamente sobre o quê? Regulação hormonal, eu falei da suprarrenal, eu falei do sistema iônico, eu falei da questão do sistema cardiorrespiratório ligado ao sistema nervoso com isso. Ninguém falou. Eu só tive 2 trabalhos que falaram. E eu estava pedindo, eu quero a descrição separada deles. Tipo assim, ó, quase foi isso, Indiara. Aproveitando, estou usando você porque você me perguntou diretamente, tá? Quase eu falei assim, meninos, para pregar meu slide, dá uma olhadinha, você lê lá, porque lá está exatamente o que eu quero. Ninguém se deu trabalho, exceto 2 trabalhos. Aí ganharam pontos aí. É isso que eu estou falando. Eu pergunto a vocês, vocês sempre dizem, não dizem, nem dizem. Eu falo, tudo bem alguma coisa, querem falar alguma coisa? Aí fica esse silêncio sepulcral. Agora, quando mexeu, é igual aquele cidadão quando mexe na carteira. Quando mexe na carteira, ele vai, se lembra. Quando mexe nos pontos com vocês, aí vocês acordam. Opa, tô na aula, é hora de eu falar. Não é só nessa hora, é na hora que eu solicito. Por isso, senão, não teria essa conversa. Porque estaria tudo organizado, entendeu? Então, a gente vai conversar assim. Deixa eu só fechar aqui o que eu tenho para dar, porque não tem muita coisa, não. Tenho que falar de sistema respiratório, quero repassar, inclusive abrir com um vídeo com o que falta exatamente em relação a esse equilíbrio, e a gente discute, a gente pode conversar depois, tá bom? Pode me dar um tempo. Preciso só acabar minha aulinha aqui, tá? Alguém quer falar alguma coisa diferente do trabalho? Professor Regina, é só sobre a dúvida que o senhor questionou. Pode não, Regina, à vontade. No caso dos componentes do meu grupo, eram 5 componentes. E aí eu coloquei lá no grupo, tem alguém sem grupo, né? Lá no grupo nosso grupo do segundo semestre, né? E aí ela me disse, tem um menino, um tal de Lucas, que ele tá sem grupo. Eu coloquei. Só que eu não sei se ele é do segundo. Não, Lucas não tem turma problema. Eu não vou falar quem é, mas tem um outro grupo que eu tô falando. O outro grupo é o que o Lucas. Lucas foi um dos casos. O Lucas foi um dos casos. Mas só que ele sabe onde é que ele tá? Ele não tá na aula de hoje. Ele tá na aula de quarta-feira. Não, ainda. Não, eu não penalizei vocês. É isso que eu estou tentando te dizer. Especificamente, eu não vou falar quem é. Quem sabe, Regina, sabe o que eu estou falando. Porque se começar a forçar, eu dou detalhes, sabe que eu dou. Eu vou esmiuçando os detalhes, eu vou até o fundo. Então, eu não quero dar detalhes, mas eu estou falando isso. Eu estou falando que um grupo inteiro da segunda estava na quarta. Eu quase zerei, porque eu achei que não tinha feito trabalho. Eu falei, aconteceu o que aqui? Entendi. E tudo por causa de uma estudante. Aí eu falei, é por causa dela? Então pronto, ela, que vocês ajudaram, vai ter o ponto total que precisa, que exatamente vale o trabalho. Os outros que ajudaram vão ficar exatamente com uma parte a menos, que não tem que estar aqui, tem que estar na segunda. E exatamente esse que foi o problema, Regina, eu concordo exatamente com ele. A questão do Lucas, tudo bem. Ele sabia, e por que sabia? Porque a lista de chamada está com o nome. As notas estão lá, então estão com os dias. Eu não sabia ainda. Poxa, falta algumas horas para eu terminar, uma horinha, alguns minutos para eu terminar a teórica. Essa altura do campeonato, não sabe ainda que lista que está? Eu já dei a primeira nota. Poxa, sabe que está na de quarta-feira. Para que fez isso? Então, acho desnecessário, entendeu, Regina? É isso. No caso, eu vi a situação. Ele não deveria. Está correto, tá errado, Lucas. Você está aí, não está? Não, você vê, nem está aí. Você vê, entendeu, Regina, que eu falo? Foi porque ele pediu para entrar, como nós só éramos 4, né? Que no caso. Tranquilo. Eu entendi iniciativa. Aí eu entendi. Eu entendo. Eu não entendo um grupo inteiro se deslocar todo para quarta. Sabe o que fica parecendo para mim? Não, vamos ajudar a nossa amiga de quarta, porque ela está na quarta. Ela não está na turma de cá, então ajuda de lá. E ele não vai falar nada. Eu vou falar assim. Eu tenho regras. Senão eu não botava regras. Entendeu? Professor, eu acho que ninguém notou. Fala, Indiara. Isso não. Eu acho que ninguém notou isso. Ninguém deve ter pensado isso que o senhor falou, que fez então, para poder provocar. Se você notar lá, exatamente no início do formulário, tem algumas atividades, algumas determinações. Essas determinações têm que ser seguidas, tipo, trabalho em grupo, não quero trabalho individual, não sei o quê. Se tinha dificuldade, eu vou falar de novo. Da mesma maneira que vocês estão...
eu falei, eu só vou falar isso mais um minuto, eu preciso da minha aula. Se vocês estão exatamente me abordando agora, eu queria que essa semana passada, se é o professor, eu estou com uma dificuldade. Pois não. Eu não pergunto para vocês. Toda vez eu pergunto. Vocês mal me respondem bom dia. Eu estou mentindo? Não, né? Vocês não vão dizer que eu também estou. Você está enganado, professor. Todos falamos. Não tá. Vamos ser honestos, todo mundo, com todo mundo. Uma boa. Então, essa dificuldade deveria ter sido exposta semana passada. Eu te garanto, na hora, até na hora mesmo, eu interrompi a aula em diária. Eu falaria com essa pessoa. Não é seu caso, Rose, e não é seu caso em diária. Foi as pessoas que fizeram individual. Vou dizer de novo, não zerei, mas não dei o ponto na íntegra. Eu não fiz isso. Não achei justo. Porque se os outros cumpriram, é por isso. Entendeu? É por esse motivo. É um senso de justiça. Não adianta. Eu posso flexibilizar muitas coisas, mas eu sou muito reto nas minhas coisas. Se eu falo que é isso, eu quero que seja assim. Se eu dissesse, faz como quiser, me entrega aí, como for a primeira atividade, eu entreguei lá, tá o formulário, tal dia fecha. Aí se vocês fizerem em grupo, se vocês fizerem sozinhos, eu pedi para você individual, mas obviamente, como era uma múltipla escolha, se eu me lembro bem, então não teve problema. Mas, nesse caso, não. Eu solicitei que queria assim e eu queria que se fosse feito assim. Só isso. Tá bom? Deixa eu agora tocar o barco, que a gente já perdeu muito tempo com essa discussão. E não... Discussão não, estamos com esse bate-papo. Não estamos discutindo. Estou só esclarecendo umas coisas que eu acho que não precisa esclarecer, são óbvias. Se eu sou da turma de segunda, eu não tenho que fazer na turma de sexta. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho com aquela turma. Meu compromisso é com eles. Como o meu tratamento é igual para as duas turmas. Professor, bom dia. É de Ellen. Consegue me ouvir? For conseguindo, Diele. Mas só a última intervenção vai ser de Diele. Eu preciso começar. Pode falar. Professor, eu já tinha começado a falar. Eu ouvi a calma, final, eu vou dar... Meninos, espera aí, calma. Eu vou dar espaço para vocês no final. Eu só quero abrir minha aula. Deixa eu começar minha aula. São 11h15, ainda não comecei. Tá bom? Não, eu te chamo aqui. É isso. Pronto, pode chamar. A gente fica até 3 horas da tarde aqui. Tá tranquilo, tem tempo. Só quero acabar minha aula, preciso acabar minha aula, senão o vídeo só vai ter a gente conversando. Fala, Ediele, só a última. Professor, deixa eu só... Porque eu ouvi a parte que a Regina falou, só que minha internet estava ruim. Tá bom. Eu pedi a ela para colocar o Lucas, porque ele veio no meu privado perguntar se meu grupo estava faltando algum item, algum participante. Entendi. Como tinha só 3, Vitor saiu, eu falei para ele que tinha, aí perguntei a Regina. Isso. E aí ela deixou, só que eu não sabia de que semestre ele era. Tranquilo, volto a dizer, eu não estou falando do Lucas. Eu falei isso para ela. Não estou falando do Lucas. Estou falando de grupos inteiros que se deslocaram para quarta-feira. E não era isso. Não havia necessidade. Não havia essa necessidade. Então, arcaram com a consequência. Queriam proteger, queriam ajudar, ajudaram. A colega fez os locais. Os outros. Vamos lá? Sistema respiratório. Deixa eu primeiro, não ia nem começar com isso, deixa eu começar primeiro com um vídeo aqui, garotos. Só isso, mas de resto, é o que está lá. Essa é a parte mais engraçada. A gente vai conversar, não se preocupa, daqui a pouquinho, deixa eu só fechar aqui meu. Não tem muita coisa, não. A gente vai dar uma conversada. Então, vamos focar aqui novamente. Já estamos na metade do sistema respiratório, né? Então, eu vou apenas fazer uma repassagem, tá bom, meninos? Em relação ao que a gente tem na própria estrutura, né? Nós sabemos que é uma ação mecânica, envolve uma ação mecânica porque você depende de músculos, depende de ossos, de uma série de pontos em função disso aí. Para que haja esse movimento de que todo o quê? Todo o arcabouço para poder captar o ar e certamente captar o ar onde você tem oxigênio e levar para fora esse CO2. Então, tudo isso é importante em virtude disso aí. Com isso, nosso amigo aqui, é só para a gente revisar essa primeira parte, tá? E aí depois eu emendo de onde eu estou. Vocês sabem que todo o objetivo, certamente, é chegar nos alvéolos pulmonares, tá bom? Como está aqui evidenciado. Tudo isso é para que esses alvéolos recebam, certamente, esse oxigênio e se estabeleçam as trocas, as quais, insistentemente, chamamos, obviamente, do termo hematose. Ao evento mecânico de inflar e diminuir em relação ao quê? A ação da própria estrutura, tá bom? Ossos e músculos, permitindo que haja certamente a entrada do ar via esse sistema respiratório, tá bom? A entrada e saída, a entrada do oxigênio e saída do dióxido de carbono.
Isso fará com que, certamente, eventos musculares também auxiliem nisso aqui. Por isso, esse entrar e sair do ar faz com que haja o quê? O inflar dos próprios pulmões. Para que haja a chegada desse ar aonde? Nas árvores brônquicas, tá? Ou na extremidade, os sacos alveolares, meninos. Então, com isso, entradas vias fossas nasais. Eu vou até voltar a falar isso quando a gente voltar lá depois para o slide. Temos a própria que evento da entrada do ar, que é importante, certamente, ter as células em relação aos seus cílios, né? Inclusive, a gente falou em relação da própria produção de substâncias surfactantes, que vão exatamente ajudar que haja um isolamento e, certamente, para que não haja colagem, a junção das paredes dos alvéolos pulmonares. E, é claro, esses cílios, tudo isso, essa produção também de muco, evita que essa poeira, esses elementos, obviamente, que do ar mais poluído, ou seja, fuligem, fungos, bactérias, várias coisas, interfiram na questão dessa troca gasosa. Deixa eu correr um pouquinho mais rápido. O muco, que eu disse a vocês, né, produção constante, por isso que o tempo todo a gente está, inclusive, expelindo ele. É claro, indivíduos, deixa eu só voltar para falar uma coisinha aqui, por favor. Esses cílios, que a tendência com o tempo, os indivíduos que fumam perderem essa estrutura. Por quê? São cílios, exatamente, que fazem a limpeza mecânica, garotos. Então, o que vai acontecer? Vocês vão permitir exatamente que retire esse excedente, tá? Em função disso aí. De má qualidade. Então, com isso, esse excedente, essa poluição vai ser retirada desse ar, para tentar chegar ao ar mais puro o possível, o que em direção, esse, obviamente, ao véu. Continuando. O ar, certamente passando, aqui que eu estava apenas uma questão de vocês visualizando, vai retendo esses itens, aonde no muco, nas células que estão exatamente produzindo esse muco e tem os cílios, e vai se fazendo a limpeza, a retirada, obviamente, desses objetos. Aqui exemplificando, obviamente, a questão das células, em virtude disso aí, garotos. Isso, obviamente, faz com que o ar passe. Lembre-se, você tem a região exatamente da glote aqui, ou seja, a questão para evitar eventos onde você tem aqui em relação à traqueia um pouco mais acima, nós temos as cordas vocais. Quando o ar passa por aqui, ele faz com que vibre as cordas vocais. Então, consequentemente, você teria o que? A questão do som. Certamente a estrutura cartilaginosa que você tem aqui evitará que o quê? Na hora que o momento da alimentação seja fechada, obviamente, o quê? A questão da epiglote, e você evite que caia alimentos, bebidas, outras coisas aqui na via respiratória. E você possa, obviamente, fazer o seu consumo natural dos seus itens. E com essa passagem, você tem a estrutura, obviamente, que quando você passa pelas vias aéreas, nós temos aqui, repare, essa região exatamente que você vai ter o quê? Os anéis cartilaginosos. Vocês estão visualizando bem aqui. Tanto que a estrutura até rígida, ele consegue botar em cima da bancada. Repara, você dá estruturação a esses canais. Se você fizer um corte seccional, como você vai ver aí, você vai ver que está repleto do quê? De cartilagens. E isso é muito importante, garotos. Repara que é flexível, que exatamente permite que haja o quê? Essa passagem, obviamente, em virtude disso aí. E com isso, você não tem uma deformação. Somente em eventos, inclusive aproveitando que vocês também são meus alunos de imunologia da própria Maísa, nas coisas de fala das alergias. Quando você tem eventos de respostas alérgicas e elas empurram, obviamente, o quê? Essas estruturas, fechando, obstruindo isso aqui. Exceto nesses casos, é que você teria uma obstrução. Isso sempre, até pela própria rigidez, vocês podem notar o que ele vai fazer aí. A própria rigidez, ele vai empurrar isso aí, ele não cede facilmente. Tá? Ele cede pouco. Exatamente para que haja o quê? Uma passagem do ar contínuo, sem maiores problemas. Em virtude disso. Há um movimento. Isso aí, apenas ele evidenciando isso aí para vocês.
Peraí, só um minutinho, por favor. Só um minuto. Perdoe, meninos, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para explicar. Então, você tem essa flexibilização, obviamente, em função do próprio estrutura cartilaginosa. E agora, a comunicação, quando você olhar um pouquinho mais aqui, pronto, deixa eu avançar um pouquinho mais, pronto. Você botando a microcâmera, repara, você tem exatamente as regiões internas. Com o quê? Com diversas bifurcações. Ou seja, essas divisões vão acabar aonde? Nas árvores brônquicas. E essas árvores brônquicas vão exatamente favorecer o quê? Essa passagem de ar. Então, isso vai ser importante porque isso favorecerá exatamente essa entrada, tá bom? E, é claro, vai fazer com que haja o quê? Uma passagem contínua, sem maiores problemas. Agora, você, inclusive, repara uma coisa que é interessante, até que eu não comentei semana passada. Repara que é um pouco brilhoso. Sabe, esse brilho que você tem é exatamente o muco. São exatamente as células as quais se encontram na parede e favorece a produção desse muco e, é claro, também retendo esses itens, no caso do ar, que passem aí, tá? Aí avançando um pouco mais, indo, obviamente, estamos avançando. Repara essas divisões para terminar na árvore brônquica, né? E aí, como ele está mostrando, ele vai mostrar com o cursor dele, as subdivisões, todas indo o quê? Pulmões esquerdo e direito, consequentemente. Terminando o quê? Permitindo que haja passagem ida e vinda, obviamente, da caixa torácica, através de ossos, etc., para a chegada aonde? Ele vai mostrar nos alvéolos pulmonares. E aí estão os alvéolos pulmonares, os pequenos sacos que você tem exatamente nessas extremidades e permitem que haja o quê? Essa passagem do ar. Isso fará com que haja essa modificação. Isso fará com que haja certamente que uma determinação para que esse ar chegue aí e possa o quê? Ser trocado. Exatamente a hematose. Lembre-se que a hematose, que vai ser feita com os vasos sanguíneos, você vai ter saída de CO2 e chegada de oxigênio. Então, essa troca vai ser perfeita, por quê? Isso são membranas. Porque lembre-se também que os vasos que tem aqui são membranosos. São exatamente quem? Capilares, são exatamente as arteríolas, as vênulas, que exatamente vai estabelecer o quê? Essa troca constante e, é claro, é uma membrana muito sensível. Então, qualquer coisa pode obstruir isso. Tanto que eu dei um exemplo para vocês, garotos, do que das questões, por exemplo, hoje que nos preocupam da pandemia, né? Da própria história da Covid. Por quê? A Covid, o próprio SARS-CoV, ele faz com que haja o quê? Uma grande produção, por causa da resposta inflamatória, de muito muco. Ah, peraí, só um minutinho, meninos. Deixa eu ver o que é aqui. Ninguém. Desculpa. Então, com isso, o que acontece com esse SARS-CoV? Você tem uma produção muito grande de muco, tá? Então, isso também está gerando alguns processos inflamatórios intensos, inclusive formação de coágulos, rompimento de pequenos vasos. E qual o problema, professor? É só vocês lembrarem exatamente dos eventos de imunopatologia. Lembre-se que as células podem ser trocadas em função desses coágulos, ou seja, aparecer com o tempo, perdão, a deposição do quê? De colágeno. Então, com isso, esse colágeno pode gerar depois o que a gente chama de fibroses. As fibroses, simplesmente, como são uma membrana, esses sacos, tá? Eles vão ser o quê? Impedidos para essas trocas. Então, você vai ter uma impossibilidade exatamente de trocas gasosas e, consequentemente, que é impedimento para que haja saída, obviamente, as trocas. Então, estão achando qual é a grande questão daqui a um ano. Nós vamos ter muitos casos exatamente de insuficiência cardiorrespiratória. Indivíduos com dificuldade de respirar em virtude disso. Por quê? Pode haver deposição exatamente desse colágeno, gerar essa fibrose e essa membrana não permitir essa troca em relação aos vasos, em relação a isso aí, tá? Qualquer coisa, vocês me parem querendo me perguntar. Olhando mais de perto o que vocês estão vendo, né? A questão dos alvéolos pulmonares, trocas. E, é claro, o próprio alvéolo em si, onde você vai ter os vasos chegando, vindo que das artérias pulmonares, tá bom? Que são chamadas artérias pulmonares, vindo que do lado esquerdo do coração, e os próprios o quê? Veias que vão sair daqui em direção onde o coração, lado esquerdo. Com isso, com sangue com oxigênio. Isso exatamente vai ser possível. Por quê?
Deixa eu avançar um pouco mais. E as hemácias vão estar transitando aí. Para que haja essa troca, repara, CO2 saindo e oxigênio. Opa, ele não mostrou. Espera aí, voltar um pouquinho. Oxigênio chegando, vindo para as hemácias, aí segue com oxigênio, e aqui o CO2 deixado aqui e você expirando. Tudo isso aqui não cola, vocês têm que lembrar isso também, que você tem uma série de grupos celulares ali. Além de vocês terem os macrófagos alveolares que protegem vocês em relação à defesa, vocês também têm os pneumócitos, ou seja, substâncias surfactantes, substâncias as quais vão permitir que não haja o quê? Uma junção dessas paredes. Essas paredes vão ficar exatamente o que? Abertas o tempo todo. Porque lembre-se, aqui é membranoso, 0,1 micrômetro, ou seja, muito pequeno. Isso tem que estar sempre bem livre para que haja essa troca entre o que? Os vasos sanguíneos e a própria o que? Estrutura alveolar. Aí a própria estrutura mecânica, né, do nosso amigo, a questão dos pulmões que você tem aqui, dos sacos, os quais permitem essa entrada e saída, os lobos dele, em relação ao próprio pulmão, perdão. Aqui o mediastino, né, onde vai ficar o coração, aquele aqui. E, é claro, a chegada onde você vai ter via essas estruturas. Deixa ele mostrar um pouco mais. Essa estrutura mecânica certamente vai ser auxiliada pelo diafragma para fazer com que, obviamente, os pulmões possam encher e depois diminuir seu tamanho. Você também tem a questão das costelas e a própria coluna vertebral, onde os ossos estão inseridos. Pensa num balde, tá? Como se fosse um movimento da alça de um balde. Você levantando e baixando essa alça de balde. Você vai exatamente ter o quê? Um bombeamento desse ar, em virtude disso aí. Então, com isso, o que acontece? O que acontece? Você tem entrada e saída de ar em virtude disso aí. Exatamente porque diafragma, intercostais, esternocleidomastoideo, escaleno, vários músculos ajudam os ossos, tanto aqui, ó, repara, a questão do externo e a questão, obviamente, o quê? Das costelas. Algumas delas inseridas em relação à própria estrutura da coluna. Vai haver com que haja ação mecânica, movimento mecânico, mais aquele movimento que daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes em relação ao próprio quê? O sistema nervoso. Há esse movimento. E há, obviamente, a inspiração e a expiração, que o meu amigo está fazendo agora nesse instante. Ou seja, entrada e saída de ar em virtude disso aí. Movimentação. Vamos lá. Aqui que vai me interessar agora. Com isso, nessas trocas, essas hemácias, lembre-se o seguinte, células anucleadas, células as quais, obviamente, estão o quê? Apenas com pigmento, no qual você tem a hemoglobina, tá bom? E essa hemoglobina faz uma ligação reversível entre os gases, ou seja, o oxigênio e o CO2. Então, aqui que você está vendo arroxeado, são exatamente o quê? As hemácias, as quais estão o quê? Com CO2, dióxido de carbono. E aqui vocês estão vendo as avermelhadas que estão o quê? Com o oxigênio. Aqui, que eu estou apontando, é a membrana o quê? Do alvéolo. É aqui embaixo a questão exatamente do vaso. Estão bem coladas uma com a outra. Por esse motivo é que você tem essa passagem tão fácil e tão franca. E isso é hematose. Deixa eu mostrar isso mais detalhes, porque vocês vão ver uma coisa que eu chamei de semana passada eu chamei a atenção e aqui vai ser importante eu continuar ressaltando isso. Deixa eu ver aqui. Aqui. As trocas estão acontecendo, ó, CO2, oxigênio. O oxigênio se ligando e essa passagem. E aí vem a hemoglobina, que eu tanto falo. Exatamente você tem aqui. Esse aqui é como se fosse hemoglobina pertencente a quem? A chamada carboxihemoglobina, que aqui tem CO2, então está arroxeada. A ideia dessa representação é isso. Você aqui dentro, você vai ter o anel porfirínico, que ele vai mostrar daqui a pouco para vocês. Peraí. Vou mostrar para vocês. Aqui. Essa estruturazinha que isso aqui, exatamente a estrutura química da porfirina, na qual tem o ferro aqui dentro. O ferro vai ser exatamente o elemento de transição que se liga reversivelmente ao CO2 e ao oxigênio. Aqui, ó.
Aqui exatamente, por enquanto, você está com o CO2. Aqui é o anel porfirínico. Aí você vai ter a ligação e daqui a pouco, olha quem está chegando aqui. O oxigênio. Essa estrutura aqui é o O2. Ele vai se ligar e ela vai mudar de cor. Repara. CO2 ele mostra um pouquinho, mas aí, ó. Repara que quem está aqui, ferro. Exatamente, ela muda a sua estrutura química. Ó, o anel aqui, porfirinho, tanto falo. E na hora que o oxigênio entra, repara que ela muda de cor. Ela fica avermelhada, ou seja, vira oxihemoglobina. Ela deixa de ser carboxihemoglobina e se transforma em oxihemoglobina. E com isso, transporta esse oxigênio em direção que veias pulmonares e, é claro, em direção ao corpo. E aí ele carregado, obviamente, com isso aí, lá ela vai em direção depois aos tecidos, né? Vai passar pelo lado esquerdo do coração, sair pelo ventrículo esquerdo, artéria aorta, até chegar junto ao corpo e nossa amiga deixar o oxigênio. Ou seja, isso aqui não é mais hematose. Isso aqui é exatamente quem é, são as trocas gasosas. Que célula é essa? Não importa. Pode ser qualquer célula das milhares de células pelo organismo. Então você vai deixar o quê? O oxigênio, vai pegar o CO2 e vai seguir de novo de volta ao lado direito do coração. Aí vamos acelerar um pouco mais, para eu poder adiantar. Estabelecendo essas trocas. Em função disso aí. Oxigênio deixando, você troca, substitui e vai. Bem, tem alguma pergunta especial disso que vocês queiram fazer? Alguma coisa falar? Alguma coisa... Tá bom. Então, como eu estava dizendo, estão vendo agora a tela do slide, por favor, garotos? Poderiam me informar, por gentileza? Ou não? Sim, professor. Tá beleza? Tá bom, obrigado. Então, como eu estava dizendo, deixa eu abrir de novo aqui. Peraí. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor a visualização. Pronto. Aqui é só repassando rapidamente para a gente chegar aí na parte. Ou seja, o que a gente falou, vias aéreas superiores e inferiores para a entrada e saída desse ar, tá bom? Você vai ter o quê? O trato superior, obviamente, constituído dessa cavidade nasal, como eu falei para vocês, faringe, laringe, até a traqueia. E depois o inferior, onde você está a traqueia, brônquios, bronquíolos. Lembre-se que brônquios e bronquíolos são exatamente compostos junto com o alvéolo da chamada árvore pulmonar, tá bom? Igual aquela questão da raiz, tá? Você tivesse o tronco e saindo as raízes em direção ao solo, tá? A questão aqui, ó, das vias. Inclusive, eu ia mostrar uma coisa aqui bem interessante, onde você vai ter os... aqui, eu posso falar aqui. Onde você tem os seios. Essa questão dos seios, que inclusive tem a parte, encostar na sua testa aqui, na parte superior do seu nariz, são os locais onde ficam obstruídos de muco. É aí que, de repente, as questões da resposta alérgica, ou gripes, infecções respiratórias, bloqueiam. Por isso que a gente sente dor de cabeça. Porque esses locais se enchem de muco em função exatamente do sistema de defesa, da resposta inflamatória celular, e acaba você tendo exatamente o quê? Muito acúmulo de muco. Esse local também você vai ter o quê? Parte dessa filtração, tá bom? Ele é umedecido e vai ser aquecido. Lembre-se que esse aquecimento, a ideia do aquecimento, é o 6 aqui. Faz com que você tenha, certamente, a necessidade de equilibrar, tornar esse ar com homeostase, em função disso. E com isso, ó, esses seios, exatamente são locais mais abertos, são eles que vão acumular exatamente o que de líquidos, de material, em função disso aí, dessa resposta inflamatória. A mucosa olfatória é ela no qual capta essas informações, como eu disse para vocês, dos órgãos do sentido. O olfato leva essa transmissão aonde? Em direção ao cérebro, tá? Então o cérebro vai ter essa informação para que haja, obviamente, que essa questão, desse processo de comunicação importante para o organismo. Então, com isso, você registra toda a tua memória olfativa através dessas estruturas. Aqui as terminações nervosas, né? Que vão conduzir todos ao sistema nervoso. Professor. Opa, pode falar. Quem fala, por favor? Indiara, ainda está na tela do YouTube para mim. Tem como mexer, por favor? Os outros ainda estão? Posso mexer. Os outros ainda estão vendo a tela do slide, meninos? Eu não estou vendo a tela do slide, não, professor. Aparecendo nada para mim também. É isso que eu falo, vocês não falam. Tá certo, deixa eu botar de novo aqui. Sem problemas, galera. Sem problemas.
Tem que falar, se não falar, não sei. Vamos lá. Pronto, vou compartilhar. Peraí. Estou compartilhando de novo aí. Peraí que vai carregar. Voltamos de novo aqui. Estão vendo Agora agora a tela? apareceu. Pronto, tem que me falar. Se não falar, eu vou até o final da aula. Ah, não estou vendo os slides. Vamos lá. Pronto. Aqui. Só repassando. Esses também são temas os quais também foram falados. Não é nada demais, não. Então, como eu disse a vocês, na cavidade nasal, repare aqui. Agora, visualizando os slides. A entrada do ar, você ter retirado, obviamente, que por ação mecânica. Porque o ideal, o que acontece? A gente captar esse ar pelo nariz, né? Ele não é muito bom respirar pela boca, porque muitos desses itens podem entrar e passar direto. Como você tem grande parte aqui de pelos, de cílios aqui na via nasal, e isso ajuda você exatamente ao quê? A reter esses itens. Então é importante exatamente esse processo de retenção, ou seja, a filtragem do ar. Isso também vai favorecer esse aquecimento, ou seja, mudança de temperatura, obviamente, desse ar. A questão dos seios que eu estava comentando ainda agora, ou seja, nas respostas inflamatórias, gripes, resfriados, tá bom? Eventos alérgicos, você tem um entupimento desses chamados seios, tá? Esses locais exatamente onde você tem o quê? Onde sofre muitas de drenagem. Drenagem exatamente de quê? Das células. Para que não haja exatamente acúmulo de vírus e bactérias, tá? E fungos. Então é importante como processo de defesa. Mas às vezes é tão grande a resposta inflamatória que isso obstrui. Por isso que no período de gripes e resfriados, a gente sente dores de cabeça. Depois, a mucosa olfatória, que eu expliquei a vocês, tá bom? Ou seja, os nervos que captam essas informações, obviamente, para levar aonde? Ao cérebro. E, é claro, tudo isso faz com que você tenha o quê? Uma comunicação. É aquilo que eu estava falando para vocês. Onde você tem o quê? Certamente, a faringe aqui, a questão da oro e da nasofaringe, elas se comunicam, evitando exatamente que vá o quê? Diretamente se para a traqueia. É claro, você tem a estrutura da glote para que não haja exatamente o quê? Uma comunicação com o tubo digestivo, ou seja, no momento que você se alimenta, você evita exatamente que caia, como eu disse você, falei para vocês, partículas dentro do aparelho respiratório. Caso caia, você vai engasgar, vai ter aquela tosse involuntária expulsando isso aí. Aqui o que eu disse para vocês, a questão da própria epiglote, tá bom? Que impede, é como se fosse uma válvula, que dá até para ver melhor isso. Ela evita exatamente que haja, obviamente, o que? A epiglote, para que haja essa entrada, obviamente, que de estruturas ali. E, é claro, a região onde você tem as cordas vocais. Porque o ar passando por aqui, em direção à traqueia, vai vibrar essas estruturas aqui. Com isso, você emite o som, a fala, tudo isso que você pode fazer. Aqui os cílios. Aqui exatamente é dessa maneira. Agora você pensa o fumante que ele não tem exatamente isso. Isso tudo é destituído disso aqui. Isso é muito importante. É como se fossem espanadores, indo e vindo, limpando exatamente esse ar. Então é importantíssimo isso. Que tanto que as células caliciformes que se encontram aí, produzem esse muco e, claro, vão empurrando isso o tempo todo para fora. E como eu disse a vocês, também uma importante via de excreção também para fármacos, que vocês depois vão ver. Ela é complementar, obviamente urina e fezes é a maior via para isso, vão ver isso em farmacologia, mas vocês vão ver que também o quê? A questão das glândulas sudoríparas e a própria respiração, em parte, liberam a parte desses resíduos farmacológicos. Tá? A árvore bronca, como eu disse, também falei lá, né? Com isso, as subdivisões, esse azul e vermelho, é só vocês lembrarem exatamente que é principalmente tem o quê? São vasos sanguíneos que você tem aí, em função disso. O que a gente já falou, né? Hematoses, você não precisa mais me deter. Aqui, só para dar a última passada, a questão, obviamente, que de artérias e veias chegando aqui, transformando aqui em capilares, em arteríolas e vênulas. Então, com isso, estabelecendo as trocas com quem? Com o alvéolo pulmonar. Vocês viram lá no vídeo. E outra coisa importante é a questão das pleuras, tá? Eu acho que eu comentei um pouco, mas aqui vale, porque aqui a gente consegue ver melhor isso. Lembre-se que você tem duas camadas de tecidos. Esse tecido, tá, é similar exatamente ao que você tem em relação ao quê? Ao pericárdio. O pericárdio, você lembra que envolve o coração. Aqui a pleura vai envolver o quê? O pulmão.
E por que isso? Porque entre uma e outra, a parietal, que é mais externa, e a visceral, que é mais interna, você está cheio de líquido interpleural. É o líquido extracelular, tá bom, garotos? Esse líquido vai ajudar o quê? Na lubrificação. Então, com isso, evita que o atrito, esse abrir e fechar desses sacos, que é a estrutura pulmonar, haja um rompimento. Então, você não tem um rompimento das túnicas em função disso aí, tá? Esse deslizar permite... Opa, fala aí. Professor, se não tiver... Perdão, não te entendi. Nesse caso, se não tivesse esse líquido, ou se aconteceu o vazamento do líquido Indiara. Ah, tá bom, Diara. É o que a gente vai falar já aí. Você me perguntou semana passada. Foi, mas aí no caso, se não tivesse, impossibilitaria. Pode falar, pode acabar. Desculpa. Pode acabar. Perdão, te interrompi, pode falar. Se não tivesse o líquido, causaria dor ou ressecamento? Como é que funciona? É aí porque que tá. todo órgão precisa, né? Exatamente, principalmente que tem movimento, isso mesmo, concordo com você. Tanto que você tem isso, o peritônio, né, nas estruturas da cavidade abdominal, você tem o pericárdio, que é o coração, e o pulmão tem as pleuras. Você repara, todos esses que eu estou falando, órgãos do sistema digestivo, a questão da estrutura dos pulmões, todos eles se movimentam. Se não, pensa uma coisa, só para você raciocinar e você vai ver depois o que eu vou falar mais adiante. Se essas células ficassem atritando célula com célula, você romperia elas. Então é importante que haja aí isso. Inclusive, depois a gente vai falar já a questão da pressão atmosférica que tem aí. Eu já vou falar já disso. Se você não tiver esse líquido, se você exatamente não mantiver isso numa determinada pressão, os pulmões eles colariam no outro. As paredes pulmonares, as paredes dos pulmões, exatamente pulmonares, colariam e você não conseguiria respirar. O indivíduo morreria asfixiado. Você vai ver já o que eu vou falar. Eu vou falar exatamente disso já nesse instante. Estou quase chegando lá, tá bom? Então, com isso, você tem aqui o diafragma, tá bom? Que ajuda nisso. Ou como a Indiara está me perguntando, você tem exatamente o que? Muito líquido aqui, tá bom? Entre a estrutura parietal, a pleura, a membrana, tá bom? Parietal e visceral, que são as pleuras, né? Que envolve os pulmões, cada um com a sua. E, é claro, esse deslizar. Ele permite exatamente... Deixa eu aproveitar e falar nesse aqui. Que deslize. Ou seja, você não tem um atrito, um desgaste, célula com célula. Não vai haver o risco de rompimento. Esse líquido está aí, por isso que eu estou explicando em homeostase. Depois a gente vai ver a variação, os eventos que podem acontecer. Quando você está exatamente o quê? Ele lubrificado, você tem o quê? A possibilidade de, para que não haja o quê? Seja mais fácil deslizar desses sacos e, é claro, não haja o rompimento. Aí, com isso aí, eu consigo com que haja o quê? O movimento do diafragma, mais os outros músculos. Tem um monte de músculos aí. Pensa uma coisa, eles estão fazendo força. Porque senão, na hora que a gente respirasse mais forte, romperia o pulmão. Isso não acontece por causa da lubrificação. É claro, nos outros, no coração, você tem um adendo a mais, que esse líquido que você tem lá, extracelular, ele ajuda com o armazenamento de cálcio. Então, foi o que a gente falou, garotos. Então, você tem a possibilidade, exatamente, que haja o quê? Essa questão de você ter o quê? Essa questão do cálcio ali, você fazer com que haja um movimento, obviamente, do que das fibras musculares. Então, isso vai ser mais importante. O que a gente também já falou, né? Diafragma e músculos intercostais auxiliando esse movimento de vai e vem. Pensa sempre, para ficar mais fácil, aqui, ele descendo, ou seja, você inspirando e você expirando, saindo o ar. Pensa naquele movimento da alça do balde. Você está com o balde na sua frente, tá? Você quer pegar água, e você vai levantar a alça desse balde. Então, esse movimento de vai e vem, exatamente o diafragma, enchendo e, é claro, esvaziando esse ar. Inspira, expira. A circulação, que eu já nem vou me deter mais nisso, né? Lembrando disso, só lembrando que a pequena circulação em função das trocas gasosas com a hematose, e a grande circulação, que é a questão das trocas com o organismo, né? Já bati isso aí bastante para vocês. Uma das coisas que é importante, aí vem uma parte já da tua resposta, Indiara, está relacionada a isso aqui. É a pressão exatamente que você precisa ter nos chamados o quê? Alvéolos pulmonares. Porque eu falar para vocês, ele fica aberto, fica fechado. Tá bom. Mas por quê? Porque exatamente é uma pressão atmosférica.
Você tem os líquidos, obviamente, que são produzidos pelas células, que auxiliam isso. Mas você tem diferenças, obviamente, de pressão, que são chamados gradientes de pressão. Faz que, por exemplo, o ar entre, aí você tem aqui, o que a gente está aqui vendo, o PALV, a pressão do alvéolo é menor que a pressão atmosférica, permitindo que o alvéolo o quê? Se distenda. Então você inspira. Ao contrário, do outro lado, que você expira, você joga o ar para fora. Quando você joga o ar para fora, você tem uma diminuição. Então a pressão alveolar vai ser maior que a pressão atmosférica, permitindo que haja o quê? Você retirar esse ar daqui de dentro. Essa relação é que faz com que você inspire e expire, e certamente você tem uma outra coisa, diferenças de volume. Aí vem uma lei física, tá bom? Que a gente aprende em física, chamada de Boyle, que você tem uma constante que é a pressão vezes volume. Ela faz com que eu mantenha exatamente o quê? Essa mudanças de volume e de pressão faz com que eu também tenha mudanças de volume e de pressão dentro de onde? Exatamente dos alvéolos. Os alvéolos são submetidos a isso. Então, o que o Indiana está me perguntando um pouco antes. Marcos, mas aquele líquido ali vai favorecer que os pulmões se desloquem? Sim. Mas essa própria movimentação do pulmão também faz com que haja o quê? Uma distensão do alvéolo ou um fechamento do alvéolo. E isso é importante, porque se você lembrar do que você viu lá no vídeo, repara que aqueles alvéolos são membranas, são muito pequenas. Tanto que você depende dessas forças aqui para o trabalho respiratório. Forças elásticas, que vai te envolver o pulmão e a caixa torácica, por isso aquela lubrificação entre as membranas da pleura, né? A questão exatamente da visceral, da parietal, e a força da resistência da via aérea, porque a força exatamente da entrada do ar e saída do ar faz uma força contrária. Então, exatamente esse jogo de pressão são forças de oposição. Então, com isso, eu tenho trabalho exatamente para ventilar. É o que você chama de inspirar ou expirar, jogar o ar para fora. Perdão. Isso faz com que você tenha fatores que resolvam, obviamente, esse comportamento elástico do próprio pulmão e, é claro, do próprio alvéolo. Aí faz isso aqui, ó, repara. Olha ele mostrando para vocês. Isso a gente chama de tensão superficial. Para vocês enxergarem isso, é só você lembrar, por exemplo, daquele Discovery Channel ou qualquer, de repente, você até olhar um mosquito. Vamos pensar assim, mas eu nunca vi filme sobre inseto. Tá bom. Então vamos pensar lá nos mosquitos. Se você olhar um inseto e um mosquito, o que ele faz? Ele faz, tanto que se fala tudo isso, cuidado com a dengue, porque a fêmea faz ovoposição na água. Vamos dizer que isso aqui exatamente, ao invés de uma formiguinha aqui, é um mosquito. Esse mosquito que está ali, por que ele não afunda? Você podia se perguntar isso. Marcos, já notei. O mosquito fica lá, faz a deposição, daqui a pouco aparecem as larvas lá do mosquito, mas ele não afunda. Por quê? Exatamente por causa dessa força que tem aqui. É o que a gente chama de tensão superficial. Essa tensão superficial, ela parte do seguinte processo. Existe uma tensão, por quê? Estão vendo essas bolinhas aqui, onde você tem lá positivo e negativo? Isso é a água. Lembre-se que a água é polar. Ela exatamente tem o quê? Cargas positivas e negativas. Já que ela tem cargas positivas e negativas, ela se mantém praticamente o quê? Alinhadas. E esses alinhamentos fazem com que eu tenha exatamente o quê? Essa estruturação. Com isso, se ela não tivesse isso, fosse desorganizar as moléculas, olha o que acontecia com o inseto. Nosso amigo aqui ia se afogar, ele ia afundar. Isso é a mesma coisa que acontece com detergente. Se você reparar, a bolha de detergente, ela não afunda, ela fica na superfície, por causa exatamente desse evento de tensão. Essas forças se aplicam dentro do alvéolo pulmonar. O alvéolo, ele não se fecha em função disso aí. É uma combinação de coisas. E mais a ideia do pneumócito produzindo o quê? Essa substância chamada de surfactante. Essa substância surfactante faz com que haja o quê? Uma lubrificação do local. Então, com isso, eu não fecho as paredes do alvéolo. Porque você poderia pensar, né? Poxa, ela é tão fina, aquela membrana, que não deve colar. Não, não cola. Se aquilo colar, você não respira. Simplesmente isso. Tá? Isso faz com que você tenha certamente o quê? Não haja
o que ele chama que previne a telectasia, exatamente é o quê? Colar das paredes pulmonares. Então, com isso, esses eventos, fosfolipídios, proteínas, tudo isso, faz com que você, inclusive, facilite o trabalho respiratório. Por isso que desliza. Por isso, Indiara, que você tem tudo aquilo lubrificado. Tanto lá fora, com as pleuras, como aqui dentro, em relação à estrutura do alvéolo. Permite exatamente que haja o movimento. E aí é o que você vê exatamente com eventos que você tem o quê? Além da própria ação mecânica, muscular, óssea, com eventos ligados ao que é o sistema nervoso. Aí você tem, inclusive, uma coisa que eu comentei com vocês quando eu falei sistema nervoso, o sistema nervoso simpático, o parasimpático. Eles fazem com que, via acetilcolina, neurotransmissores, eu consiga controlar esse processo aqui. Ou seja, fazer com que você entre e saia o ar, sem isso colar, e certamente não haja resistência. Então, com isso, há um movimento, a vinculação, obviamente, da passagem do ar em virtude disso. A adrenalina, ou seja, a epinefrina, que você está vendo aqui, favorece isso também. Já viu quando você, por exemplo, corre ou toma um susto, você começa a respirar mais ofegante rapidamente? É por esse motivo. Porque você tem eventos exatamente que são o quê? Involuntários, que atuam aqui. E outra coisa que eu estou aqui vendo, que vocês também têm que lembrar. Estão vendo essas fibras aqui enroladas? Isso aqui é tudo musculatura lisa. Então, essa musculatura lisa é controlada por quê? Por essas terminações nervosas. Exatamente com esses neurotransmissores. Então, com isso, ele contrai e distende, também auxiliado por isso, involuntariamente. Ah, mas professor, eu não respiro, eu não controlo. Sim, você controla até um certo ponto, é aquele exemplo que eu te dou. Eu digo, segura o ar aí, menino, você segura o ar. Quando dá o quê? Menos de um minuto, você solta. Você vai dizer, segura o ar e semana que vem você volta a respirar. Você não consegue. Exatamente por esse motivo. Porque vocês têm eventos involuntários em virtude disso aí. E outra coisa que é muito importante, eu falei que iria repetir, é isso aqui. Esse evento exatamente de você ter o quê? A questão de acidez e alcalinidade do sangue é muito em função exatamente da chamada ventilação. Por quê? Se você hiperventila, ou seja, aumenta o oxigênio, você diminui o CO2 aqui dentro. Então, com isso, você vai ter o quê? Exatamente uma quantidade menor de ácido carbônico, né? Consequentemente, porque a água reage com CO2, aqui está o ácido carbônico, e é claro, você vai mudar esse pH. Então, com isso, com você tendo o quê? Menos hidrogênio, você vai ter aquele ambiente um pouco mais alcalino. Agora, ao contrário, hipoventilação, ou seja, um aumento de CO2, eu aumento o quê? A quantidade de ácido carbônico. Lembre-se que essa seta que está aqui, mostra a reversibilidade. A equação corre para um lado ou para o outro. Então, com isso, ácido carbônico se dissocia aqui em íons hidrogênios e íons bicarbonato. Com isso, aumenta a quantidade de hidrogênio, torna o ambiente mais ácido. Por que isso é importante, professor? Por causa daquilo que nós falamos desde o sistema nervoso. O tempo todo, inclusive você tem uma central lá perto, próximo à ponte, na qual controla exatamente esse teor de acidez. Tanto que é um centro cardiorrespiratório. Você controla exatamente esses eventos de quê? Porque você precisa que não possa, que esse organismo esteja o quê? Em homeostase. Nem muito ácido, nem muito alcalino. Ele está ligeiramente alcalino. Então, com isso, o que vai acontecer? Esse pH vai ser importantíssimo para o funcionamento das enzimas. Altere isso aqui, que você simplesmente pode matar o indivíduo. O sistema todo para. É por isso que lá nas UTIs, obviamente durante a operação das intervenções cirúrgicas, você tem equipamentos que medem os íons bicarbonato que estão aqui. Qualquer pergunta, me para. Então, com isso, só para exemplificar, aquela escalinha de pH, né? Acima de 7 a 12, questão de alcalino, abaixo de 7, obviamente, a questão do ácido. Então, você vai ter acidose, se o pH descer demais, como eu disse a vocês, é ligeiramente alcalino, o nosso sangue, 7,4. Então, com isso, muito acima é alcalose. Nenhum do um e o outro, muito exagerado, digamos assim, é necessário ao corpo. O corpo precisa exatamente de uma homeostase disso. Esse pH pode alterar? Pode. Não só pela questão de oxigenação, como também por eventos químicos, alimentação, uma série de eventos aí que são importantes para, obviamente, essas ações. Esses mecanismos reguladores, apesar de a gente ter falado com vocês lá no sistema nervoso,
aqui eu vou te mostrar um pouquinho mais deles. Repara, você tem um controle, olha lá, exatamente em relação à própria ponte, né? Ali, comunicação, inclusive, com o sistema, com o próprio, são os centros respiratórios do organismo, que vão até o córtex, tá bom? Deixa eu aqui mostrar eles. Onde você vai ter a medula espinhal, nisso ligado a neurônios motores, músculos respiratórios funcionando, ou seja, escaleno, esternocleidomastoideo, a questão do que? Do diafragma, tudo isso funcionando juntos, tá bom? Eventos quimiorreceptores importantes nisso, por isso que é importante aquela questão de concentração de CO2 no sangue, tá? Que a gente tem que tomar cuidado em função disso aí. E esses eventos vão estar ligados ao quê? Com estruturas superiores, obviamente ligadas lá ao córtex. E é claro, tudo isso vai estar regulando o quê? O nosso sistema, o quê? Respiratório. Por isso, como eu expliquei a vocês no sistema nervoso, impacto nessa região faz o indivíduo perder os sentidos. Por quê? Dá uma pequena, vamos dizer assim, uma elevação do CO2, uma pequena acidose no indivíduo, e simplesmente você vê como isso é importante. O impacto dá uma acidose de poucos segundos, o indivíduo perde os sentidos e ele desmaia. Então, é muito sensível essa região em função disso aqui. E isso tudo te leva, depois de ter estudado, obviamente, a questão de eventos homeostáticos, estudar algumas patologias. Tá? É claro, eu vou citar algumas aqui, apenas a título de complementação, tá bom, de estudo, mas eu vou comentar algumas apenas. Então, com isso, como vocês sabem, esses ites que estão em sufixo aí, indicam inflamações. Obviamente, inflamações das vias aéreas superiores. Rinite, sinusite, faringite, tonsilite, cada uma delas ligadas obviamente, a glândulas e regiões específicas, causadas por vírus, obviamente, ou eventos alérgicos, podem causar, obviamente, a questão dessas inflamações locais, que, inclusive, faz com que haja produção de muito muco, né? Geralmente caracterizada muito por isso. Tá? São respostas via IgA, né? Como vocês já conhecem, até pela avançada imunologia de vocês já conhecem isso, então não estou falando nada de estranho. Você tem muito IgA, obviamente, que é de mucosa, é claro, caracterizado exatamente o que? Eventos protetores por esses anticorpos, e, é claro, alguns eventos celulares também participantes disso aí, células apresentadoras de antígeno. Isso faz com que, por exemplo, a sinusite, como eu expliquei a vocês, são eventos de obstrução nesses locais. Então, são infecções que geralmente acontecem, aquelas gripes mal curadas, eventos alérgicos, que entopem essas regiões, e com isso é o que causa exatamente inflamações e acaba causando dores, né? Pode ser crônico ou não, isso depende, né? Às vezes vai ter variáveis em função disso aí. Rinite também é outro evento de inflamação local, podendo ser causado tanto por vírus, tá? Tipo a questão como é que chama? Vírus da gripe ou vírus de outros eventos respiratórios, pneumonia, é claro, a própria influenza, vírus da gripe, né? Diversos tipos. Então, esses vírus todos causam respostas inflamatórias locais, adenovírus entra nesse grupo, que fazem inflamação desses locais, e, é claro, podem fazer com que haja essa resposta. E também eventos alérgicos, né? Isso vai para diversos tipos, né? De pólen, obviamente de insetos como ácaros, também fumaça e outros cheiros mais fortes, né? Eventos fenólicos, né? Geralmente os aromas estão associados a substâncias fenólicas, né? Com fenol, o anel fenólico, né? E a questão dos tratos inferiores, muito ligado a inflamações, que vocês vão ver aqui, de obstrução, né? As principais são o quê? As bronquites, né? Que eu posso fazer convocação de células aí e causar, inclusive, uma hipersecreção de muco, porque eu posso convocar células, obviamente, que é de resposta inflamatória, né? Basófilos para essa região, neutrófilos também, eosinófilos, e às vezes chega ao ponto de lesões, né? E como essas substâncias vasodilatadoras, aminodilatadoras, produzem, faz o quê? Que haja o quê? Produção de muco. E aí há uma obstrução. Por isso que vocês estão vendo fechar as vias respiratórias. Você vê a quantidade de muco que é. Para poder fechar exatamente aquelas estruturas cartilaginosas, tem que ser uma quantidade muito grande, uma resposta bem agressiva por parte dessas células, tá? Você repara que é uma obstrução mesmo. O indivíduo, inclusive, fica com dificuldade de respiração. Por isso que indivíduos com bronquite, com asma, fazem uso também de quê? Além de inaladores de oxigênio, às vezes substâncias as quais estão ali, que são vasodilatadoras, né? Ou seja, inibidores exatamente antialérgicos, né?
Então, com isso, corticoides, outros desses eventos, são colocados nesses inaladores e o indivíduo tende a, o quê? A inspirá-los e, consequentemente, fazer com que haja o quê? Uma desobstrução local dessas estruturas. E aqui mostrando um pouquinho mais de perto, tá? Olha, repara o que a gente vai ter chance depois de ver nas próximas semanas. Cortes histológicos que, repara, olha, uma glândula mucosa do brônquio, simplesmente ela é o quê? Ela pode ser obstruída. E repara quando ocorre uma hiperplasia, exatamente o quê? Um fechamento. Olha o tamanho que fica de uma para a outra. Vou mostrando que esse evento é bem agressivo. Então, pensa, por exemplo, quando o indivíduo tem um choque anafilático, por exemplo, em que as vias respiratórias todas fecham. Tem que ser um evento muito agressivo para poder fechar todas essas vias, porque elas não são pequenas, né? Isso é claro, vem outros eventos aí, então com isso você pode ter destruição das paredes alveolares e começa aí exatamente a deposição de líquidos. Aí, Indiara, começa a sua história aqui. Aí vem exatamente a questão dos líquidos, que a gente estava comentando lá atrás. Esses processos, tá, podem estar ligados a diversos fatores, desde o fumante até a predisposição genética, tá? Ou seja, fatores externos e, é claro, eventos de predisposição genética, no qual possa haver respostas inflamatórias. É claro, o tabagismo é muito mais agressivo. O que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo é o quê? A perda com o passar do tempo dos alvéolos. E o que não adianta, o fumante é o melhor exemplo disso. Ele, o alvéolo, normalmente é um saco. Isso que você está vendo aqui do lado, que eu sempre brinco quando dou essa aula, eu falo que isso aqui é um cinzeiro, isso aqui são exatamente os alvéolos, eles vão se dissolvendo, vão se desfazendo. Aquelas membranas, pensa o seguinte, com a ação do tabaco, com o passar do tempo, tua área respiratória vai exatamente diminuindo. Por isso que o fumante fica com aquela tosse persistente com o passar do tempo. Ele, obviamente, de manhã cedo ele tem que fumar, porque o tabaco ele estimula exatamente a indução dessa tosse alérgica, uma tosse alérgica mesmo, porque ele não tem mais cílios. Então, o ar que ele está captando está entrando o quê? Totalmente impuro. Então, vai se acumulando. Então, a predisposição que ele tem para ter pneumonias, para ele ter, obviamente, eventos inflamatórios, e, é claro, com a ordem do dia, a questão também é um forte candidato a ter Covid, ter exatamente SARS-CoV, é muito grande. Porque o acúmulo que você tem, repare aqui, por não ter área respiratória, é muito grande. Então, é um forte candidato também a efizema pulmonar. Porque, mesmo que de repente ele recuperasse, vamos dizer que eu parei de fumar, o que ele perdeu não vai voltar. Por quê? Essas células, essa estrutura, vai acontecer o quê? Fibrose. Então, se acontecer fibrose, é mais ou menos quando você pensar, pra você ter uma ideia, para você poder enxergar, é que quando você tem cicatriz. Repara quando você, de repente, tem uma cicatriz, olha alguma no seu corpo, e você vê aquela deposição de colágeno. Pense exatamente aquilo na sua mão, no seu dedo, algum lugar, isso no alvéolo pulmonar. Certamente você obstrui aquilo ali e não abre mais. Você perde aquela região. Então você vai perdendo área respiratória. Ele vai tendo cada vez mais de incapacidade, obviamente, de respiração e, é claro, um comprometimento disso. O asma segue o mesmo processo, onde você tem o quê? Eventos, obviamente, também de respostas que podem ser o quê? Genéticas, está ligada à resposta imune, devido a aumentos de mastócitos e basófilos, né? Com vasoaminas, né? Com isso, ação direta nessas regiões, e com isso fechamento, obviamente, devido ao quê? Inflamações locais aqui, tá bom? Isso pode acontecer. E é claro, isso tudo pode ser, vamos dizer assim, uma série de eventos pode causar isso. Da alergia ao estresse, do estresse passando a eventos como, por exemplo, refluxo, tá? Pode também causar isso. Por quê? Você tem desregulação do sistema nervoso autônomo. Então, tem diversos itens os quais podem fazer com que haja eventos de causas asmáticas. Tá? O indivíduo pode nascer com isso ou pode adquirir em função do tempo. Né? Pessoas que trabalham com eventos aromáticos muito fortes, por exemplo, fábricas de perfumes, fábricas de tintas, tá? Ah, mas não usa marcha? Usa. Mas às vezes o indivíduo já tem uma predisposição genética, ele não sabe. Então, precisa de gatilhos. Esse pode ser um gatilho para esse indivíduo. Qualquer pergunta, interrompe.
A embolia pulmonar também entra nesses grupos aí, tá bom? Onde você pode ter a formação de coágulos. Então, isso é um primo, até eu estava falando em relação ao próprio que a insuficiência respiratória, né? Quando eu expliquei a história da Covid, né? Que o indivíduo está tomando anticoagulantes. Anticoagulantes é por causa disso. Porque você poder exatamente fazer esses trombos desses indivíduos. Então, pessoas que têm exatamente isso, pode ser causado o quê? Ó, por diversas questões. Deposição de gorduras, líquido amniótico. Líquido amniótico por causa do bebê. O bebê, às vezes, o que acontece? Sem querer, ele começa a respirar. Se ele respirar na barriga da mãe, ele morre afogado. Por quê? Ele vai engolir exatamente o quê? O líquido amniótico. Então, não é a hora. Por isso que o obstetra, quando tira o bebê, ele dá um tapinha lá na bundinha dele se ele não nascer chorando. Por quê? Exatamente para os pulmões poderem expelir o que? Qualquer material exatamente da própria placenta e outros, para que não morra asfixiado ou crie algumas infecções. Seria isso. E causas são as mais variadas possíveis, tá? Então, você tem desde ortopédicas, abdominais, ginecológicas, a própria gestação, né? Infecções exatamente cardiocirculatórias, tá bom? Cardiocongestivas, que a gente também chama, eventos de obstrução, imobilidade prolongada, por exemplo, indivíduos que ficam em coma, vocês terem uma ideia, de vez em quando você nota que o fisioterapeuta vai lá, chega, entra no quarto e faz movimentos com o indivíduo, levanta a perna, levanta o braço e faz movimentos com ele. Mas por quê? Exatamente não só por causa das articulações, mas também por causa do evento respiratório. Você tem que fazer isso. Por causa da posição horizontal, você pode ter uma grande quantidade de acúmulo de líquidos. Aí entra exatamente isso. Aí, talvez, Indiara, seja um pouco mais em função disso. Porque o líquido ele teria duas questões aí. O líquido você teria em função do deslizar das membranas, tá bom? Tanto a parietal como a visceral em função do pulmão, como o líquido também te protege, que é o próprio muco, né? Que fica limpando. Porém, se você fica, por exemplo, na posição muito horizontal, dorme, tanto que a gente nota que às vezes você está dormindo e às vezes você produzir muita saliva, você acorda que é assustado, que você começa a tossir. Aquela tosse involuntária. Exatamente porque acumulou por algum motivo saliva, muco ali, e você quer botar isso para fora. Então, o sistema nervoso, num alerta, faz você tossir, você acorda, às vezes, assustado em virtude disso. E, é claro, isso é muito mais recorrente no fumante, em virtude disso aí, que o indivíduo exatamente tem esses problemas em função disso. Seria mais ou menos isso que você queria saber ou algo mais especial? Eu acho que depois aí já começa a ter umas variáveis. Não, isso está suficiente. Tudo bem? Ou tem mais alguma coisa? Eu tô com a dúvida. Em relação a... O senhor falou sobre a questão da sinusite alérgica. Fatores como rinite e sinusite, no caso, né? Sim, fatores como mudança de tempo. Sim. Que acontece. Também entra como alergia? Entra, né? Porque tem mudança no ar, na umidade, é isso? Não, é umidade, pronto. Agora você tocou uma questão interessante. Umidade, a quantidade de umidade do ar pode fazer com que haja isso. Às vezes o ressecamento das vias aéreas também pode influenciar isso. É importante, já, que esses fatores estejam em equilíbrio, porque senão são gatilhos. Vamos dizer o seguinte, que são gatilhos variáveis. Eu, por exemplo, eu de vez em quando minha alergia dispara por causa exatamente de ressecamento, essa diferença de umidade, ou então poeira. Eu sinto isso. Basta eu sair de casa, ou ir para algum lugar, ir para um local mais aberto, começar a respirar, passa. As células são disparadas. As pessoas que têm sinusite e rinite, geralmente, já tem um mecanismo de IgE, de célula, já prontinho para isso. Por isso, às vezes, você espirra, coça o nariz, você nota que fica avermelhado, pessoas que têm rinite muito forte. A região dos seios nasais, exatamente ao redor do nariz, fica tudo avermelhado em função disso. São as respostas das células, exatamente basófilos, neutrófilos, nessas regiões. É óbvio, você pode também ter sido causado por agente patogênico, vírus, fungo, alguma coisa pode causar isso. Mas você pode ter essa resposta alérgica, que aí, é claro, envolve outros sistemas, como hipersensibilidade tipo 1, né? A questão exatamente de quê? De IgE no meio disso aí, que é a principal. Seria isso. Certo, tá bom, obrigada. Nada. Mas ainda vou falar mais de coisa, porque a incidência não tem mais algumas coisinhas aqui de líquido que ainda vou fazer comentários. Vamos lá. E aí, já vou fazer agora. Aí exatamente envolve a tua pergunta, por isso que eu estava querendo te responder naquela hora. O pneumotórax, o famoso pneumotórax, o chamado dreno.
que acontece, por exemplo, com o indivíduo, que vamos dizer assim, passa pelo seguinte acidente, tem uma perfuração no local, de repente sofreu um acidente de carro, um objeto pérfuro-cortante furou esse local aqui, ou então, de repente, ele sofreu uma queda, partiu lá a questão vamos dizer, como é que chama? Da vértebra dele, e há uma perfuração em função disso, um acidente com faca, com bala, alguma coisa. Às vezes até com levantamento de peso, né? Pode ser, mais raramente, tá? Mais raramente. Mas teria que ser realmente um rompimento. Mas pode acontecer sim, até por uma questão muscular. Se você vê bem naquilo, Indiana, você tinha a questão do quê? Por exemplo, a questão do levantamento de peso, por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer que você bota uma carga um pouco maior, faça um movimento mais forte em relação ao músculo, pode haver um deslocamento. Lembra que tem muito músculo envolvendo exatamente essa região do tórax. Então, às vezes, você faz um movimento mal feito, pode haver um acidente como esse. Então, vamos pensar num pérfuro cortante, que às vezes fica mais fácil de enxergar isso. E por que um pérfuro cortante? Porque a ideia do pérfuro cortante é o seguinte: quando entra algum objeto, vamos dizer que entrou um objeto aqui, que não seja exatamente o local do dreno, mas entrou algum objeto, um objeto pérfuro cortante, rompeu isso aqui. Então, o ar que estava aqui fora entrou para dentro do corpo. Com essa entrada, o que acontece? A caixa torácica, ela está numa pressão exatamente adequada para que haja esse movimento. É o que eu estava falando até agora. A gente tem o líquido exatamente interpleural, entre as pleuras, para fazer exatamente que haja um movimento dos músculos, escalenos, esterocoliomastoide, a questão do diafragma, mais pulmões, mais tudo isso. A pressão interna do alvéolo, tudo isso está em equilíbrio. Se você vai exatamente entrar com o ar externo direto aqui, quebra o equilíbrio atmosférico de dentro da caixa torácica. E o que acontece? Na mesma hora, o pulmão fecha. O indivíduo começa a ficar sem ar. Aí eu vou te falar uma coisa que é interessante, que às vezes as pessoas falam que é bobagem, mas bem interessante isso. Deixa eu te mostrar. Eu vou até ligar a câmera. Deixa eu só primeiro fazer uma coisa. Pronto, fiz. Deixa eu ligar aqui o webcam. Então vamos dizer que você está lá na Chapada Diamantina, sei lá onde, e de repente uma pessoa sua próxima sofreu um acidente desse. Entrou um galho de árvore, sei lá, alguma coisa entrou e perfurou aquela região do pulmão. Você não vai dar tempo de sair correndo lá no meio da chapada, sair carregando o cara lá não sei quantos quilômetros para chegar no hospital. Até lá já morreu há muito tempo, né? Porque vai estar sem ar. Simplesmente, se por acaso, né, também tem bem esse detalhe, você vai dizer, professor, não ando com caneta, já mal ando na minha aula, quem dirá no meio da chapada. Mas tá bom, você está lá no meio da rua, então vamos fazer mais fácil. E você tiver uma tampa, exatamente aquelas canetinhas Bic mesmo, onde você tem você até está vendo aqui na minha mão. Você retira a carga, é óbvio, retira a tampinha e tem um tubo, né? Esse tubo, você poder fazer, você conta mais ou menos o que tá aqui meu braço, você conta um pau, mais ou menos uns 4 dedos um pouco abaixo. Mais ou menos a região dele. Você está exatamente em cima da caixa torácica. Na hora que você conta essa região e coloca aqui, você faz uma incisão com alguma coisa. Obviamente você vai esterilizar, né? Vai tentar esterilizar alguma coisa, né? Conseguir um objeto cortante, com fogo, com, não sei, algo, limpar e fazer, senão você vai dar uma infecção no cara. Aí também não adianta de nada. O cara morre asfixiado, vai morrer de infecção, né? Então não adianta. Então, acontece, você faz isso e pega a tal exatamente do caninho, do tubinho da caneta Bic, encaixa naquela incisão. Na hora que você encaixar ali e fizer isso, inserir, o ar que estava exatamente dentro da região que entrou, vai simplesmente sair pelo tubinho e ele vai voltar a respirar. Porque você vai voltar à pressão, obviamente, no local. É óbvio, não vai ficar pendurado com aquela caneta Bic o resto da viagem. Você vai voltar depois, procurar uma ajuda, procurar um local e transportar o nosso amigo. Mas só para ele, claro, não morrer ali na sua mão, na sua frente. E às vezes uma questão tão simples, né? Você anda lá com sua canetinha, retira a carga dela, a tampinha, fica com um tubo e faz essa inserção, né? Corta o local, uma pequena incisão e faz isso. É isso que vocês estão vendo aqui e que a gente chama, isso que eu mostrei, obviamente, é rudimentar, mas é isso que eu estou chamando de pneumotórax. O pneumotórax, deixa eu mostrar agora um hospitalar, um bem bacana, é isso aqui. Pronto, olha meu amigo aqui. Exatamente está lá com um tubo, um dreno, tem uma bombinha na qual exatamente faz o quê? Essa diferença de pressão, e com isso eu consigo retirar o ar, obviamente, dessa região. Quem quer falar? Alguém mexeu aí no microfone, quer falar alguma coisa?
Não? Nada? Então, pronto. Então, com isso, você permite exatamente que haja o quê? Um dreno desse ar, né? Esse ar externo que entrou ali, obviamente bem feitinho aqui, e com isso, nosso amigo vai voltar a respirar e depois dá tudo certo, tudo tranquilo em função disso. Então, o pneumotórax seria isso, que às vezes a gente escuta falar, que exatamente é um dreno no qual você retira esse ar externo que por acaso entrou dentro da caixa torácica, tá? É por isso que há essa cola, essa junção das paredes pulmonares. Então, você não pode deixar que isso aconteça. Então, quanto mais rápido você puder fazer isso, melhor. Continuando. Aqui umas perguntinhas para os senhores. Vai ficar aí de presente para vocês, tá bom? Que a gente vai perguntar, só para vocês treinarem, vocês que alguns gostam de fazer um questionáriozinho, alguma coisa. E com isso, os meninos, declaro por encerrado, obviamente, nosso programa teórico de sistema nervoso cardiorrespiratório. E avisando aos senhores, aos navegantes, o seguinte: nessa prova de segunda unidade cairá todo o programa do sistema nervoso, desde lá dos neurônios até agora, onde está esse questionáriozinho bonitinho aqui. Então, senhores, tratem de estudar para a nossa prova, meninos, que será realizada... Cadê o nervoso, Marcos? Aqui. Pronto. Não, cadê? Nossa senhora, cadê? Aqui, pronto, achei. 15 de junho, tá bom? Não esqueçam disso. Ou seja, na próxima segunda-feira, tá bom? A partir... Peraí, deixa eu ver aqui. 15 de junho. Vamos lá. Eu fiquei só de confirmar. Não, mas eu acho que eu vou confirmar esse horário com vocês. Meninos, dá só um minutinho, eu vou só desligar o microfone aqui, que eu quero só consultar uma coisa. Só um minuto. Não sai daí não, que você quer até conversar comigo. Eu tô aqui ainda. Peraí. Só um minutinho, meninas. Só tô querendo confirmar aqui. Para poder marcar a prova, só para confirmar o horário. O dia vai ser dia 15, mas só um minutinho. Deixa eu ver se tem alguma ressalva aqui. Tá aqui! Foi pegar um negócio ali pra mim. Tá aqui mesmo. Tô escutando tudo. Peraí. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Professor, desculpa. Não, tudo bem, relaxa. Como eu estava dizendo, deixa eu sair aqui agora da... Já fotografaram ali, se vocês querem fotografar, só para a gente confirmar.
Vou marcar essa prova. Deixa eu ver aqui, 15 de junho. 14 às 18. Vamos deixar ela marcada, então, para as... Vocês, dia 15, vocês não têm prova, né? Quando eu saí, eles deram uma desmarcada, só deixaram minha prova ali, né? No dia 15. Então, vamos marcar a prova para as 10h40 da manhã, na segunda-feira. E vamos combinar o seguinte, já quero deixar registrado com vocês. Lembrem-se, garotos, que eu vou estar abrindo o sistema 10 minutos antes, tá? Então, vai ser igual à primeira prova, tá bom? Onde a gente vai estipular, obviamente, vocês vão ter 1h40 para a realização da prova, tá bom? Então, com isso, 2 tempos de 50 minutos, consequentemente. E, é claro, mesmo sistema, abrindo o Google Forms, como é que é o nome? O Teams aberto, tá bom? Eu vou estar com o Teams aberto aqui aguardando vocês, e vocês realizam a prova de vocês aí tranquilamente em função disso, tá bom? Seria mais ou menos isso. E lembrem-se, o programa vai ser todo, então até a aula de hoje, que eu acabei de falar. Então vai ter de sistema nervoso até agora. Quem fala? Ediele. Fala, Ediele. Professor, minha nota da avaliação até hoje não foi postada. Peraí, Ediele, só um minuto, por favor. Eu quero saber primeiro da prova, que é a parte mais importante. Peraí, a gente já vai falar disso. Tá bom. O que acontece? Eu quero saber em relação à prova. Está compreendido? Prova V2, a questão exatamente disso aí, meninos? Sim. Tudo certo? Então, só para confirmar, dia 15. Dia 15 de junho, às 10h40 da manhã. Aguardo vocês. Perfeito. Ok? Então, todos os alunos de nervoso vão estar aqui. Então, com isso, inclusive, eu já vou confirmar com os meninos também da turma de quarta. Então, eu quero todos vocês vão estar juntos. Então, vai ser o mesmo. Agora sim, vão ser todos juntos, obviamente, realizando a questão da prova. Tá bom? Não se preocupem em relação a isso. Tudo certo aí? Até prova, tudo bem? Confirmado? Ótimo. Fala, Ediele, você está querendo falar um negócio, mas eu achava melhor você discutir depois, mas você quer perguntar? Então, tá bom, professor. É porque eu enviei a mensagem para o seu e-mail e o senhor não me respondeu. Quando foi? Tem mais ou menos uma semana. Eu respondi a alguns alunos. Você deu uma olhadinha lá, você deu um feedback? Porque era o quê? A V1, a primeira avaliação? Isso, foi a primeira. O senhor não colocou ainda a minha nota. Eu acho que coloquei. Só se não foi feito o seguinte. Pode ser que eu vou ver o que aconteceu. Vamos deixar assim. Tá certo. Tá bom? Mas eu me lembro, eu cheguei a fazer um levantamento. Mas eu vou dar uma olhada. Não se preocupa não, Ediele. De qualquer forma, está lançada lá. É nota de prova ou é nota de AV2? É nota de parcial? Foi a parcial. Parcial? Tá bom. A gente dá uma olhadinha assim. Tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos lá. Nada, disponha, Ediele. Então, vocês querem falar alguma coisa? Querem conversar alguma coisa? Professor? Vai lá. Correção. Elisângela. Vamos por ordem. Não pode ser todo mundo ao mesmo tempo. Vamos lá. Elisângela primeiro, depois Indiara. Fala lá, Elisângela. Professor, eu queria saber um pouco mais sobre as aulas práticas. Porque a gente teve uma reunião, foi passado para a gente que a gente ia ter prática. E apareceu no nosso AVA também uns slides. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, porque a coordenadora ficou de passar, né, nas lives, né, nas aulas. E ainda não teve possibilidade. Não chegou a conversar? Não, tá bom. Não, bem perguntado. É por isso que eu falo, você tem que perguntar mesmo, tá certo. O que acontece? Eu iria começar na semana, eu estava pensando em começar exatamente na semana de prova, tá bom? Por isso, o que acontece? Foi até bom você falar disso, Elisângela. Eu até falei em datas aqui para vocês. Boa pergunta sua. Vamos lá. Sistema nervoso. Nós vamos estar o que acontece em relação, em primeiro lugar, à carga horária? Nós tivemos o quê? Um aumento da carga horária teórica, isso foi antes também pré-Covid, né? Vamos chamar assim. Tivemos um aumento dessa carga horária teórica e tivemos uma redução da carga horária prática. Tá? Até porque também, nervoso, o que acontece? Como é que nossas aulas nós vemos com modelos, que seriam os modelos em laboratório, e são laminares.
Tá? Então, o que vai ser essa aula prática? Qual é a ideia, Elisângela? E isso vale para os outros também. Vai ser exatamente a questão dos laminários. Eu vou ter exatamente com um banco de laminários, tá bom? Via computador. Então, é interessante. Aí vem exatamente alguns poréns. Escutem, depois vocês comentam. Tá? É interessante que vocês estejam num computador. Exatamente porque eu vou pedir para vocês tentarem abrir um programa junto comigo, tá bom? Baixar e abrir esse programa, para a gente ir vendo as lâminas juntos e fazendo discussões. Ah, professor, estou sem computador, estou aqui em Xorroxó do Norte e não consigo abrir computador. Tudo bem, não tem problema. Então, você via celular no que eu vou projetar, porque eu vou projetar também. Eu acho interessante a gente interagir, porque eu vou falar e às vezes vocês gostam de mexer nisso. É mais ou menos a ideia, e vocês fizeram isso comigo, integumentar. Quando integumentar, a gente chegou e conversou em relação ao quê? Quando a gente foi vendo aqueles laminários lá na sala de aula, tá bom? Lá na sala de aula de computação, do sistema de computadores de informática. O que aconteceu lá? Eu consegui simplesmente mostrar para vocês, a gente foi discutindo, vocês fizeram roteiro, eu fiz roteiros para vocês, nós fomos trabalhando. A ideia é exatamente trabalhar em cima disso. Primeiro ponto. Segundo ponto, exatamente vai ser em relação a quê? A carga horária. Essa carga horária, obviamente, ela tem que ser finalizada até o dia 30 de junho, que acaba o semestre de vocês. Então, o que aconteceu? Eu consegui já fechar meu programa teórico, deu tudo certo, como imaginei que ia dar, isso não teria problema nenhum, e teria a questão da prática. Como a prática exatamente já tinha uma carga reduzida, a ideia é exatamente a gente dar o quê? Temos aulas dias 22 de junho e 29 de junho, onde essa aula vai ser o quê? De 10h40 até 14h40. Tá? Vai ser esse período no qual exatamente eu vou estar aqui. Como é que vai ser isso? Nós vamos abrir os programas, se você tiver dificuldade, não tem problema. Mesma coisa, eu vou falar como se estivesse dando aquela prova. Calma, vamos abrir juntos, sei o quê. Temos exatamente esse tempo, para discutir isso aí. Exatamente dos diversos temas, tá? Que a gente vai discutir em função disso. Eu só acabar de falar que eu dou a palavra a vocês. Só um minutinho. Então, com isso aí, a gente vai fazer essa discussão dos laminários, das cortes histológicas, e discutindo diversas questões. Sistema nervoso, cardíaco, o respiratório, vamos fazer tudo isso. Que a ideia é exatamente a gente suprir exatamente essa demanda prática que vocês teriam em relação ao quê? A própria Unime, se a gente tivesse ao vivo. Aí você vai virar e falar assim para mim, mas Marcos, a gente faria isso lá? Sim, a gente faria. Exatamente, das duas, uma, que, em função do tamanho da turma, às vezes eu não levo, ou iria para o microscópio, ou iria também para a sala exatamente de informática. Então, eu iria exatamente mostrar para vocês isso, tá bom? Esses processos. É claro, ou ia projetar, como eu fiz também aqui, por isso que eu botei os vídeos no meio da história, para vocês poderem ver isso aí. Eu vou também dar umas modificadas nisso. E o material que vocês têm lá, é interessante vocês irem olhando. Aí vem a outra pergunta que não quer calar, que geralmente vocês gostam de fazer. Professor, eu estou aqui em Xorroxó do Norte, eu consigo abrir, e você vai pontuar. Você vai me dar 0, você vai me dar, sei lá, -1, -10, menos 250, porque eu não abri. Não, eu não vou pontuar isso. Isso eu estou deixando bem claro. Eu acho que eu comentei isso, não me lembro se eu comentei isso com vocês, mas já falei com todos os meus alunos. Por um seguinte aspecto. Primeiro, já fechei as notas com vocês, como vocês viram. Eu estou apenas... Eu acho que... de vocês eu já publiquei. Já fechei os 1.500 pontos. E você vai perguntar, por que você não vai pontuar? Porque eu não acho justo. Aí, a questão do Marcos, é meu ponto de vista como professor. Minha disciplina, Ciências Morfofuncionais Respiratório, e, é claro, o pessoal de imune que fica comigo. Eu não acho justo eu fazer esse tipo de cobrança agora, porque, é claro, vocês estão em situações diferentes. Você vê, de vez em quando, até eu aqui, de vez em quando eu passo um sufoco com a minha internet, às vezes demoram 5 minutos para entrar, aí eu vou, peço desculpas a vocês, entro, vocês também, às vezes conseguem, professor, não entrei na sala, não estou vendo o slide, não carregou. Vocês passam por isso. Não é justo, de repente, eu fazer a pontuação em cima de uma coisa que é um fator limitante, e ainda está. Não está chovendo, está um sol senegalês aí fora agora, mas continuamos com problema de internet. Então, não achei justo fazer essa pontuação em cima disso. Então, eu falei, vamos fazer uma coisa, vamos fechar logo esse trabalho, essa pontuação parcial em cima disso. Resolvemos, vocês vão vir para a aula com
com a cabeça mais livre. Então, a ideia é exatamente a gente interagir, trocar ideias, exatamente poder fazer em cima desse material que nós vamos ter prático, tá bom? Fornecido pela própria Unime, respaldado pelo MEC, para que a gente faça essa atividade e possa fechar o semestre com essa carga horária. Senão vocês não fecham. E eu quero que vocês fechem isso também. A gente precisa fechar isso. Para vocês começarem vida nova, com fé em Deus, presencialmente, em outros padrões, é claro, aí em outras disciplinas e por aí vai. Essa seria a primeira parte do que eu tenho a falar. Você quer falar alguma coisa em cima disso, Elisângela? Elisângela, tá viva? Tá aí? Liga o microfone, Elisângela. Já está desligado seu microfone. Se quiser falar. Professor Ediel. Ediel. Tá, fala, Ediel. Eu queria entender um pouco dessa prática, porque pelas informações da faculdade, a gente está pagando o valor normal porque essas práticas iam ser aplicadas na faculdade. Por que agora foi resolvido fazer essas práticas dessa forma? Mas veja, o que está acontecendo? Valor normal porque você está tendo aula normais. Mas aí as práticas é diferente, né, professor? A gente não está ali... mas veja uma coisa, é isso que eu estou te explicando. Fale, pode acabar, perdão, te cortei. Pode falar, Ediel. Não, pode falar. Não, eu cortei. Você quer acabar a frase? Pronto, tô falando? Não, porque eu acho que a distância é mais complicado da gente entender, da gente ver direitinho as lâminas, né? Aí que está. Aí vem a segunda parte. Por exemplo, você está em computador? Agora, nesse instante, está no celular? Estou no celular. Pronto. Você vai ter condições de estar no computador? Nem sempre, professor, Nem porque sempre. às vezes eu preciso de 2 dias. Eu sei, eu te entendo. Eu preciso de 2 dias só. Eu só vou precisar de 2 dias com você. 19 e 26. Caso isso não seja possível, aí é que vem a questão, eu vou exatamente fazer esse acesso com você via você no celular. E por que isso? A ideia exatamente seria a mesma, mas só que a gente vai ter a diferença que eu não vou estar perto de você. Você não vai estar me vendo. Mas se eu fosse você, eu te pegaria o quê? Meninos, saiam da sala, vão lá para a sala de informática, eu vou mostrar exatamente os laminares. O que você vai ver aqui comigo são exatamente aqueles laminares que você veria lá na sala de aula, lá na coisa. Eu não vou fazer experimentos, não tem experimentos. Na casa perdão. Na questão exatamente da disciplina cardiorrespiratório, você tem exatamente lâminas, cortes histológicos. E os cortes histológicos estão exatamente aonde? Até minha internet está travando. Os cortes histológicos estão exatamente aonde? Exatamente nessas lâminas já previamente, já dentro do próprio computador, dos programas de computador. Eu explicar ali. Esse é o ponto. Eu vou discutir temas em cima disso. Tá? Só vou ver a questão se eu ainda vou inserir um roteiro, alguma coisa do gênero, que eu passo também para vocês. Seria isso. Mas a ideia é a mesma. E a questão exatamente, e outro ponto que você tocou que é importante, que eu acho, é o seguinte. Veja, você não pode comparar isso com EAD. EAD não faria isso que eu estou fazendo aqui com você. Sabe por quê? Simplesmente ele bota uma aula projetada para você, você fica lá, entendeu, problema seu. Tchau. Então, essa é a diferença. Eu dou um suporte exatamente que o ensino à distância normal não te dá. E eu estou mais perto de você. Querendo ou não, estou perto de você. Tanto que eu pergunto, puxo a orelha de vocês, reclamo. Pá. Isso é exatamente uma convivência que o próprio EAD não tem. Eu tenho exatamente nesse ensino que, por enquanto, ainda está virtual. Por enquanto. Professor? E seria isso. Pode falar, Indiana, eu estou te escutando. Essas lâminas são aquelas que o senhor mostrou para a gente através daquele software lá no laboratório? A própria. Ah, tá bom. São as próprias. Por isso que eu estou te falando. Só que eu estava do teu lado lá, pensando, menino, conversa, não sei o quê, assina a lista de presença. Vai ser a diferença que não vai ter isso. E é claro, volto a dizer, vai ficar quem quer. Quem tiver afim, quem tiver afim de trocar ideia, quem tiver afim de dar uma melhorada nesse conhecimento que eu acho importante, eu vou estar aqui 4 horas plantado aqui, à disposição exatamente de ir discutindo isso, avançando exatamente esse conhecimento. Vai ser exatamente... É isso que você acabou de falar, Indiara. Que eu faria isso com você lá. Só que eu vou fazer aqui. Seria isso. Até porque, como volto a dizer, a questão a prática que a odontologia vai ter, exatamente vai ser o quê? Vai ser nas aulas exatamente clínica. Tanto que vocês ainda não começaram, vocês são novinhos. Mas daqui a pouco, os alunos de clínica ainda não tiveram. Vai ter que se organizar em função disso aí. Ainda vai se ver essa história. Que eu já não entro nesse departamento porque eu não conheço.
tá? Na minha alçada, na minha propriedade. Mas a minha básica, você tem que passar por isso, você tem que fazer isso. E como a Indiara perguntou agora, vai ser exatamente via, e seria um sistema similar que você vai ter, realmente, que você teria lá na aula, desculpa, na Unime, em função disso aí. Quem mais? O pessoal está migrando, dos 9 que sobraram. Fala, Maria Gabriela, estou escutando você. Eu quero perguntar sobre a questão da atividade no início. Atividade do início? Vamos lá. É que assim, eu sou terceiro semestre e eu assisto aula segunda. Só que no início das aulas, o senhor tinha dito que não tinha problema nenhum a gente poder assistir no dia de segunda, porque quem não tivesse, tipo assim, disponibilidade para assistir quarta-feira, porque segunda-feira e quarta-feira o horário seria o mesmo, ou o mesmo. Como o senhor falou em relação às atividades, que quem está assistindo a aula de segunda enviou a atividade no horário de quarta-feira, o problema foi com o meu grupo, porque eu queria saber e esclarecer isso. Se foi especificamente você, foi. Foi exatamente. Ponto. Porque é o seguinte... Mas só uma coisa, Maria Gabriela, entenda o seguinte, vamos então vamos aprofundar um pouco mais. Vamos lá. Vocês são na minha vida, exatamente, não é problema de vocês, tá? Mas, querendo ou não, envolve vocês. Hoje, virtualmente, são 100 e poucos alunos. Eu vou te ser bem sincero, Maria Gabriela, é igual tipo, vamos dar um exemplo prático, por exemplo, acho que foi Ediele, ou foi Indiara. Marcos, eu passei um e-mail para você. Tá, eu preciso dar uma olhada para lembrar o que é. Eu não consigo lembrar coisas, obviamente, que foram faladas antes, se vocês não me lembrarem. Vamos ser sinceros, vocês são 100 pessoas, querendo ou não, tem 100 particularidades. Às vezes o Lorenzo vai lá e me passa. Professor, olha, eu não sei quem, quer saber se entrou tal nota, eu vou dar uma olhada, tá? Me dá um tempo que eu vou dar uma olhada. Entenda, são coisas que se vocês não me avisam, aí vem exatamente os nossos diálogos. O que eu conversei. No início, o que eu estava conversando era isso, Marília. Gabriela, né? Eu chamo Gabriela, porque tem 2 Marias. Então, Gabriela, fica exatamente o que eu falei. Se eu perguntar, tipo, querem falar alguma coisa, diga. Bem, era isso antes, né? Que agora acabou. Sim, tenho, professor. Não encontrei grupo. Eu quero falar disso. Professor, não esqueça. Eu sou terceiro semestre. Porque seu nome está no terceiro. Sua listagem está lá. E agora, uma coisa que eu não entendi, e aí que vem a grande questão. 5 alunos estavam exatamente no seu grupo, de segunda-feira. Por que vocês usaram exatamente o link de segunda e quarta-feira? Eu não entendi isso. Eu acho que quase, mas quase. Eu juro para você. Gabriela, eu não estou brigando, não. Estou só comentando. Eu soltei a nota com 0. Não fizeram. O que eu tô falando. Agora eu acho que deixa eu só fechar. Eu vou deixar você falar. Aí, quando eu abri as 2 planilhas, no domingo, você deixa eu fechar aqui, deixa eu olhar com calma depois. Sedimentei tudo, abri as 2 planilhas. Quando eu olhei, achei. No meio dos 60 alunos, estava lá vocês. E eu não estava entendendo. Depois é que eu fui entender isso. Eu juro, agora vou ser sincero. Eu não lembrava disso que eu tinha falado para você. Se a gente tivesse presencial, eu te falava, tá tranquilo. Presencial, a jogada é outra, Gabriela. Eu também quero que você me dê um desconto para isso. Não estou entendendo, mas é por isso que eu quis perguntar para o senhor. Pode falar. Não mostrar que, tipo assim, que foi da gente ter feito isso. Porque, assim, a gente é realmente aluno feira. E no nosso portal, como a gente é terceiro semestre, o link da atividade era só o de quarta. E nossos, os participantes do nosso grupo foram 6 e são todos os alunos do terceiro semestre. A única diferença é que, assim, como eu não tinha disponibilidade, nem Lourenço e Maju, para assistir dia de quarta, a gente assistia a aula de segunda, porque a gente achou que não teria nenhum problema. Então, vamos aprofundar mais. Ana Júlia, Lorenzo e os outros que eu não me lembro, todos segunda-feira na lista de chamada. Volto a dizer, quase que eu dei 0 para eles. Quase. Eu não tinha visto. Aula, no caso. Oi? O problema foi assistir no horário da aula errada. Não, o problema é exatamente... Não, a questão... Volto a dizer, Gabriela, não teria problema... Né? Voltamos daquela conversa lá do início do semestre. Pensa que a gente está agora na frente um do outro. Você fala assim, Marcos, olha, eu queria assistir, porque eu tenho esse problema de choque de horário. Eu falei, não tem problema. Eu sou o professor. Lembra tanto que eu falei para você? Eu sou o professor, não tem problema, porque isso não me atrapalha. Vocês estão na mesma... como vocês são a mesma disciplina e eu administro, não tem problema. Isso é presencial. A questão é virtual. Virtual eu não sabia. Se você tivesse me lembrado naquela segunda-feira, Marcos,
Não esquece que eu sou aluno de quarta, mas eu estou fazendo essa disciplina com o pessoal de segunda. E pronto, tá tudo bem. Como também o pessoal de segunda não me falou nada. É isso que eu falo, vocês têm que falar. Se vocês não falarem, infelizmente, eu queria muito poder lembrar situações particulares, mas realmente eu não lembro, entende? Eu boto uma regra, isso, eu quero isso, isso. E tem que ser feito, porque senão, imagina a minha vida, são 120 alunos, como é que eu faço para dar nota? Aí vocês falam, nota, cadê? Não postou, não sei o quê, não corrigiu, tá faltando. Entendeu? É por isso só. Mas nada que tirei 250% e vocês estão... Não, também não foi isso. Puxei um pouquinho a orelha. Só isso. Agora a gente só... Pode fechar. Também. Eu te aviso. O senhor está me devendo uma nota de uma atividade. Eu já mandei um e-mail para o senhor. Estou devendo? Nossa senhora. O que foi? Foi parcial? 3 vezes. E aí, foi parcial, porque o portal ele não estava funcionando na época. E aí foi aquela atividade antes da prova. E aí o senhor disse que ia a nota nas 40 questões. Sim, aquilo ali eu postei. Aquilo ali, como é que chama? Aquilo ali eu enviei para Cecília, eu vou ver o que aconteceu. Aquilo foi enviado. Eu lembro para você, eu falei, 40 questões você fez, você até perguntou, preciso fazer a outra? Eu falei assim, não precisa, porque você fez até maior. Então, a maior eu vou te pontuar aqui. Eu lembro do que eu falei, sim. Não me faço de morto, não. Certo. Então, desculpa o equívoco, que na verdade a intenção não foi... Não, tranquilo, desculpa. Eu também não sabia. Se você tivesse falado para mim, pronto. Se o Lorenzo, que está aí calado, se tivesse me falado também, professor, ele que fala mais, ele não é o representante de turma, Lorenzo? Hein, Lorenzo? Está vivo ainda aí? Liga esse microfone. Lorenzo? Tô, pro. Graças a Deus. Pro, pois é. Pro, se não falaram com o Pro não sabe. Porque no início a gente falou... Me avisa. Se me avisasse, ficava bacana. Aí pronto, relaxei. Pronto. E pior não foi isso, foi a história do Lucas. Lucas nem deu lascar. É isso que eu falo, a menina não sabia, Lucas entrou no meio da turma e pronto. Quase eu também ia sobrar também, então ia dar 0 nele. Eu fiquei pescando vocês. Minha chateação foi essa. Só isso, acabou. Tá resolvido. Resolvi tudo. Algo mais? Tudo calmo? Então, garotos, só posso então dizer a vocês. Excelente. Fala tu, que eu te escuto. Estava esperando todo mundo falar para pedir. Professor, como a gente pode fazer a correção das atividades? Porque eu conversei com o meu grupo e todos afirmaram que, com certeza, deve ter algum equívoco na correção. Equívoco? Mas, assim... parte do equívoco. Se eu começar a olhar aquilo com carinho e começar a descrever, não vai ter nenhum equívoco. Que os erros deixa eu falar com outras palavras, então. Pode falar, Indiara. Tô te ouvindo. É que assim, nós não ficamos só nos artigos que o senhor mandou. Pesquisamos mais, procuramos em outras fontes, em outros artigos. E daí a questão é para ter certeza, porque eu ainda não entendo porque determinadas questões estão zeradas ou erradas, entendeu? Aí eu queria do senhor para poder até para poder fazer a prova mais tranquila. É título de conhecimento mesmo. Bacana. Eu posso fazer uma coisa para vocês. Eu posso botar o link. Eu vou tentar ver se eu monto. Me dá um tempo. Agora preciso de tempo. Agora, de novo. Eu vou montar um link, tá? Do gabarito das respostas daquilo ali. Eu posso montar para vocês e dou. Que fica mais fácil. Porque como tá apertado o horário, aí vocês checam. Agora, vou te dizer de novo, Indiana. Eu não sei, eu volto a dizer. Se você ficar me apertando, eu começo obviamente, falando de detalhes. Mas se eu te garanto, não sei se foi o seu grupo, não me lembro que grupo foi. Como eu disse, foram várias pessoas. Os erros, Indiara, estavam muito interessantes, estavam tão parecidos. Por mais que tenha... Não, a questão não é outros artigos, e aí é que está a parte interessante. Não é outros artigos, os erros se repetiam. Ou então, alguém pegou o mesmo artigo, não estou dizendo o seu grupo, porque eu não sei o que aconteceu. Se você perguntar quem é o seu grupo, não faço a mínima ideia. Vou ter que pesquisar, teria que ver. Tá? Eu não vou fazer isso. Vou te passar um gabarito de como eu corrigi. E eu queria aquele gabarito. Alguns, inclusive, foi preguiça. Pura e simplesmente preguiça. Citocinas, fibre, botou um suporte quando a pessoa tá com uma coisa para copiar, Indiara. Entenda uma coisa, me conhece um pouco. Quando tem uma coisa para copiar, tá ali na cara dela, só pegar aquilo ali, é quase Ctrl+C, Ctrl+V. Mas não faz de preguiça. Tô falando pra você não, tá? Seu grupo não. Mas tive grupos para isso. Eu zerei, às vezes, porque simplesmente eu via, pega um pedaço de alguma coisa, que não sabe nem onde é que tá tocando, e joga ali. Resposta que veio de outra questão e cai ali. E eu vi.
Só anotando. Foi por isso. Tá? E tinha algumas coisas que realmente estavam erradas. Mas eu vou ver a questão desse gabarito, eu monto para você sim, não tem problema nenhum. Mas aquilo ali eu não vou... A única coisa que eu te falaria para estudar, que realmente vocês têm que estudar, que vocês deram bobeira e vocês não fizeram, não sei se você errou essa questão ou não, aí também é preciso saber, teria que ver com calma, não sei, é aquela de homeostase. Aquela homeostase vocês deram mole. Estava todos nos meus slides. Aquilo ali era forçar realmente barra para vocês irem olhar no material, ler. Estava lá escrito, regulação, sistema nervoso, simpático, parasimpático, envolvimento, tireoide, envolvimento suprarrenal, envolvimento, desequilíbrio iônico. A ideia era forçar. Ah, Marcos, você queria olhar? Sim, foi de propósito. Ainda botei lá escrito. Descrevam os hormônios, não é citar, não, que é hormônio, né? Botou hormônios. Se hormônios eu sei. Isso até eu sei. Agora saber quais. E aí é que exatamente comecei a descontar. E fui canetando. Professor, essa atividade a gente precisa aprofundar para a prova? Não, é isso que eu estou falando. Só estou falando da questão. A outra não, a atividade não tem nada a ver. Não vou te cobrar isso, não. Ah, tá. Aquilo ali é um extra. Aquilo ali é um artigo. É a ideia de interpretação de um artigo. Fácil, botei de uma forma fácil. Mas não é para prova, não. Eu estou falando só de uma questão específica que tinha sobre homeostase, que você, na hora que estudar meus slides, você vai ver ela. Que é exatamente, eu até te falo qual é. É o slide exatamente que fala de regulação exatamente cardíaca. Eu falo exatamente os fatores de regulação e descrevo-os, cada um. Bombas de sódio de potássio, a questão de sódio de potássio, aldosterona. A gente ficou por aqui, se escreveu aldosterona para mim. Eu acho que essa questão foi a quinta, professor. É, mais ou menos por aí, essa própria. Alguns colocaram, outros não ligaram. Se não ligaram, então tá bom, então não ligo também, tchau. Eu não dei nem professor, foi isso. Não é para entrar em detalhes, não, mas Tá bom, no já. caso, será que isso não aconteceu porque tinha lá o limite de linhas? Não, Porque a gente teve que reduzir bastante Sabe também por quê? na hora Não. da transcrição. Eu sei quando é. Jara. Quando você bota exatamente. Mais 10 linhas dava para colocar. Dá para colocar. Dá porque colocou. Eu vou te contar também de um segredo dos outros trabalhos. Colocaram. Eu dei 100% na questão. Não colocaram de preguiça. Poder de certo, síntese. então. É por isso. Eu sei que você não está polemizando, não. Estou te respondendo até para ficar claro que é bom que você fale para os seus colegas. Ô, professor, Exatamente. tinha uma questão minha mesmo, que ela era grande, a resposta, só que não dava para colocar, o limite acho que era de 3 linhas, se eu não me engano. Depende, né, de qual foi, né? Tinha algumas que eram simples. Tipo, tinha uma lá que era o CAD, era exatamente, acho que era depressão cardiovascular, cardiarterial, uma coisa assim. Por exemplo. Eram frases, tem gente que não colocou. Entendi. Eu fiquei olhando. Tinha um que era das citocinas. Mas tem muita... Não, não tem. As patologias eram poucas, eram 5 patologias, eram palavras. E depois a outra era citocinas e eu falava delas. TNF, cortei também, porque estava no trabalho. Artigo, a vantagem de dar o artigo para vocês, entendo, vocês vão fazer vários trabalhos deles ao longo da faculdade. É você ser. Aí, se te dão um artigo, garotos, vou te dar um conselho. Faça conforme o artigo. Se o você senhor cancelou mais, então, porque a gente colocou as respostas diferentes do vídeo aula do senhor, não foi, no caso? Não tinha problema, mas é que não tinha problema quando era pertinente. Quando era pertinente, tudo bem. Tudo isso, você pode estar certo, GL, eu estava atento, antenado para isso. 20 então, anos nessa estrada, a gente é fica bom que vai atento. aprendendo. Não, e a ideia é essa, é a gente sentar, fazer como vocês fizeram. Vocês 9 estão aqui conversando comigo para saber onde foi. É isso, a jogada é essa. Isso é inteligente. Ô, professor, se pelo menos o senhor puder marcar as questões que mais vai puxar para a gente e mandar as respostas, é bom, eu agradeço. De que, menina? Do questionário que o senhor passou para a Já gente. acabei de dizer. Regulação. Só ele. Só ele. O resto é tudo do artigo. Eu não quero artigo. Eu não vou cobrar. Não, deixa eu registrar. Não vou cobrar aquele artigo de você. Nem olha aquele artigo mais. A única coisa que eu vou te cobrar, que já está nos seus slides, que você vai ter que ler, que é impossível que você estude cardíaco e não fale de regulação. Você tem que estudar regulação. Aquilo ali eu vou te pegar. É só. Tá bom? Certo. Então, meninos, podemos encerrar aqui? Podemos. Excelente. Minha nota. Tá bom, anota. Vou ver lá. Eu vou ver, inclusive, se não está presa essa nota lá na V1. Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhadinha lá.
Qualquer coisa, se eu não corrigir de novo, você me puxa a orelha, professor, eu te falei, não sei o quê. Vou ver o que aconteceu. Tá bom? Eu vou dar uma olhada lá na V1, tá bom? Tá bom, então, professor. Fiquem com Deus, meninos. Bons estudos. Que a gente serve. Tchau, tchau. Amém, tchau. Semana que vem vai